Dinheiro nunca é só dinheiro. Ele decide onde a gente mora, o que a gente come, quanto tempo a gente consegue descansar e quem consegue sonhar. E para pessoas LGBTs, ele também acaba definindo o quão seguro você pode estar. No meio desse processo, muitas vezes, pessoas da comunidade acabam construindo uma relação muito emocional com o dinheiro. Seja pela falta, pela instabilidade, pela necessidade de independência ou até pela vontade de finalmente viver tudo aquilo que antes parecia impossível. Então dinheiro vira mais do que recurso, vira proteção. Mas ao mesmo tempo, como construir estabilidade num mundo que tantas vezes empurra pessoas LGBTs pra precarização? É isso que eu tô querendo descobrir hoje, que a gente vai dar trela pra um assunto que quase sempre vira tabu. Dinheiro! É, gatinhas! Eu sou o Dante, sou um homem trans de 30 anos, bissexual, branco, do cabelo liso, castanho escuro. Estou trajando uma roupa toda num jeans com um dragão pintado que eu mesmo pintei. Um jeans escuro, fechado e com um sapato gigantesco preto. Muito maior do que eu, muito desproporcional para meu tamanho, mas é isso que a gente quer, servindo moda. Ei, que delícia! O Dando Trela é esse programa onde a gente debate sobre assuntos que são relevantes para a comunidade LGBT ou não para todo mundo, mas aqui a gente faz o recorte, aqui a gente quer trazer a nossa vivência, as nossas vidas mesmo. A gente vai ter respostas certas, respostas concretas sobre tudo que a gente vai discutir aqui? Provavelmente não, mas a gente tá aqui para debater e para concordar em discordar também. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhado. Oi, meu nome é Giovanna Deodoro, eu sou historiadora, comunicadora, uma mulher trans preta, de cabelos blacks, com piercing no nariz, tô também com um vestidinho branco, detalhes pretos, um sapatinho pretozinho e uma meinha branca, e tô aqui pra gente poder conversar sobre dinheiro, né? Como boa capricorniana, que também sou. Eu sou o Robert, faço parte com o perfil 2 de Paz com meu marido. Eu sou um homem branco, cis, homossexual. Tô vestindo uma blusa branca com uma regatinha branca, uma calça caqui, acho que é, e um sapatênis branco. Sou castanho claro e é isso. É isso. E é isso. É isso. Oi, meu nome é Gustavo Catunda, tenho 33 anos, sou engenheiro civil de formação, mas atuo como influenciador digital, já tenho uns 4 aninhos, no perfil 2 de Paz, onde a gente fala muito sobre paternidade, nossa rotina de casal e muito mais. Sou um homem branco, cisgênero, tô vestindo uma camisa verde, uma regata preta por baixo, uma calça verde e um tênis preto, com uma plataforma também muito grande aqui, desnecessária, né? Porque eu tenho 1,87 e ele tá aqui gigantesco. Às vezes eu até torço o pé com ele, mas tudo bem. Eu acho até injusto, acho que devia proibir esse povo alto usando plataforma. Meu tênis é grande porque eu sou pequeno também. Plataforma, a única possível. Tá pagando, mas não paga ninguém que tá aqui. Não tá pagando. Não tá pagando. Não tá pagando. Aqui a gente não dá trela pra tigrinho, não, amor. Como é que era a relação da família de vocês com o dinheiro enquanto vocês cresciam? Bom, começando por mim, eu sou filho de funcionários públicos, né? Eu nasci em Brasília, então a realidade do funcionarismo público com dinheiro é uma pessoa que normalmente tem extrema estabilidade, né? Ela não tem aquele medo do amanhã, o medo de que vai ser demitida por causa da estabilidade que o concurso público traz. E eu vejo que isso se refletiu muito na minha família, assim, de empréstimo, de endividamento. Eu lembro dessa questão, assim, de crescer sempre com minha mãe preocupada, tá com a conta negativa, e eu acho que é justamente por esse ciclo, né? Os bancos, eles tendem a emprestar muito dinheiro para funcionário público, e isso vai gerando uma bola de neve. Passado, eu achei E eu que cresci nisso. era um mar de rosas. Ai, funcionário público. Estabilidade. Estável. Arrasou. E é por isso que o banco não para de oferecer. O banco vai te oferecendo dinheiro emprestado, e aí, de repente, quando você vê, quase todo o seu salário tá ali preso em empréstimo, sabe? Caramba, então se você teve uma realidade na sua casa de um aperto devido a isso. Sim, a gente vivia essa estabilidade que o funcionarismo público trazia, mas era sempre aquela questão, não tinha dinheiro guardado. Ou era aquela coisa do negativo, sabe? Tava sempre no negativo. Babado. Já a minha realidade foi diferente da do Gustavo, porque eu sou filho de médica. Só que não no Brasil, meu amor, em Cuba. Então, minha infância em Cuba foi totalmente, assim, de escassez. Entendeu? Só pra você ter uma noção, um médico em Cuba, ele ganha aproximadamente R$60 por mês. Caramba! Entendeu? Então, é totalmente invertido da realidade que a gente tem no Brasil. Sim. Então, o básico sempre tive. Sim. Em Cuba, realmente, o básico do básico não vai faltar.
mas era aquilo. Daquilo não passava. Sim. Então, nunca tive uma infância de abundância de comida, nem de brinquedos, nem de roupas. Era o mínimo do mínimo e o básico para sobreviver. Sim. Eu tive essa realidade, assim, bem dura, né? De sempre sonhar com coisas que, tipo, eu não tinha, entendeu? Que eu via, por exemplo, vizinhos que tinham parentes que moravam nos Estados Unidos, chegando no Natal e montavam uma árvore de Natal e traziam presentes e tudo. E eu via isso pela porta quando eu passava pela rua. E na minha casa não tinha uma árvore de Natal, não tinha uma TV colorida. Tipo, eu sou dos anos 90, mas eu assisti até 99 TV preto e branco. Entendeu? Então, era a minha realidade, assim. A vida do médico em Cuba, ela é bem apertada, entendeu? Bem com escassez. Então, a situação com o dinheiro sempre foi disso faltar. Sim. E minha mãe sempre tendo que trabalhar como médica, mas como a maioria do cubano, teve que criar negócios paralelos ilegais, né? O governo não pode descobrir, porque até então, naquela época, ninguém podia ter negócios particulares nem nada. Então, ela tinha que vender um peixe para um paciente no meio de uma consulta para conseguir complementar a renda. Sim. Então, minha infância foi basicamente desse jeito, bem diferente do que um filho de médico no Brasil, né? Sim, total, total. E você, amiga? Então, gente, a minha infância foi pobrinha. Ela era pobrinha. Mas eu sou filha de uma mulher preta que não concluiu o ensino médio, o ensino básico. O meu pai foi estudar e concluiu o ensino médio quando eu estava na escola. Então, assim, a mesma época em que eu estava estudando no ensino fundamental, ali o meu pai também estava concluindo o ensino básico. Então, isso já demarca, assim, um pouco de como que era a minha realidade. Tanto é que eu sou a primeira pessoa da minha família a ter concluído o ensino superior, assim. Ninguém na minha família paterna chegou a concluir o ensino superior. Então, lógico, consequentemente, a nossa relação com o dinheiro, ela sempre foi uma relação impossível, assim. Ela foi uma relação que não existia. Talvez essa fosse a melhor definição. Então, a gente sempre passou por aperto, sempre passou por dificuldade, sempre estava ali tentando juntar um dinheirinho a mais para poder conseguir ter uma mínima estabilidade. Então, eu confesso que a minha vida foi pautada muito na escassez, assim. Eu acho que isso reflete muito em quem eu sou hoje e na minha relação com o dinheiro. Porque eu sempre acho que o dinheiro vai ficar escasso e que eu preciso de me apegar a alguma coisa, criar raiz e tal. Eu acho que essa é a realidade de boa parte das famílias brasileiras, assim, né? Sobretudo de famílias pretas, dentro desse eixo aí interseccional. Mas, para mim, e para minha família em específico, para além dessas questões do dinheiro em si, a gente sempre acreditou, de alguma forma, de que a gente precisava de trabalhar e fazer alguma coisa para poder chegar lá. Então, também, ao mesmo tempo, uma família que não tinha dinheiro, mas que acreditou nessa lógica da meritocracia, né? Tipo assim, vamos trabalhar, só o trabalho que edifica o homem. Tem que trabalhar, tem que estar sempre fazendo dinheiro, tem que estar sempre se movimentando. Então, isso meio que criou em mim uma necessidade muito grande de acreditar que eu poderia ser a pessoa que poderia mudar a realidade da minha família. Mas, mesmo assim, a questão do dinheiro ela meio que sempre foi um entrave, assim, sabe? Eu acho que... Tanto é que a gente não fala de dinheiro, somos famílias endividadas também, mas eu acho que em proporções diferentes, é claro. E também, ao mesmo tempo, também sem o crédito, né? Porque eu acho que existem famílias endividadas que têm um crédito, conseguem pedir um empréstimo e etc. E não era o caso da minha família. Então, eu cresci com a minha mãe esperando, por exemplo. Vamos esperar dar, acho que era 4 anos pra dívida poder... Caducar. E a gente poder ir lá. Então, de 4 em 4 anos, tinha uma lógica do tipo assim, nossa, eu lembro uma vez, eu contar pra vocês um exemplo de quanto a minha mãe tava super endividada na SPC, e aí ela conseguiu caducar a dívida e a gente foi pra lojas americanas. Lojas americanas era o auge. Yes. E minha mãe fez o cartão das lojas americanas e liberou um crédito babadeiro pra ela. E ela falou assim, meu amor, se joga na loja americana. E ali eu entendi o quão que o dinheiro era algo que podia transformar, né? Podia gerar expectativa, podia criar sonhos. Então, essa é a minha relação com o dinheiro, assim. Total. Isso que você falou me lembrou muito um pouco da minha relação também com a minha família. A gente acho que, na maior parte da minha vida, a gente foi bem classe média, médio do médio do médio. Sempre no aperto, tudo sempre contadinho. Nunca morei em bairros periféricos, mas até porque minha mãe priorizava muito, tipo, eu quero muito ficar nesse bairro aqui. Mesmo que a gente more numa caixinha de ovo, mas quero morar dentro da caixa de fósforo, mas quero morar nesse bairro aqui. E eu vi ela, pode deixar, menina. Porque ele derruba, né? Na caneca. Aí também não vou estar deixando, não.
Mas isso vinha com muito custo pra eles. Meu pai trabalha desde os 12 anos e eu nunca vi ele tirar umas férias. A primeira vez que eu ouvi falar em férias meu pai também. foi uma coleguinha da escola que falou: meu pai vai tirar férias. Pais tiram férias? Eu lembro que meu mundo caiu, assim, eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos. E eu falei: mãe, pais podem tirar férias? Porque isso, na minha cabeça de criança... Era só criança na escola que podia tirar férias. Porque meus pais nunca tiraram um dia de férias na vida deles. Eu percebo hoje também que eles sacrificaram muito pelo meu bem-estar. De, cara, a gente vai te botar nessa escola aqui porque a gente acredita muito na educação dessa escola. E eles davam sempre o melhor que eles podiam. Porque eles acreditavam muito na educação, acreditavam muito... Mas a gente nunca pôde ter nada fora do feijão com arroz, de pagar a conta da casa, botar comida na mesa e pagar a minha escola, que era um negócio assim, que era a prioridade deles, sabe? Então assim, eu não vivi, na maior parte da minha vida, eu não vivi uma grande escassez, mas eu não vi essa escassez, é um grande privilégio, mas eu via a constante aflição deles com conseguir manter o que eles julgavam como prioridade em casa, e depois deu uma desgrigolada, aí o negócio foi ladeira abaixo, aí eu já tava na faculdade, então me meti a fazer um monte de bico pra conseguir me organizar, fazer as minhas coisas. Queria voltar pra você rapidinho, porque eu acho que o que tu falou também é interessante, que tipo, você falou que não faltou nada pra você nunca, mas você ficou muito chocado quando descobriu que seu pai tirava férias, por exemplo. Sim. Então, acho que, tipo, é uma coisa de você perceber que o fazer não faltar nada vem com custo também, né? Sim, exato. Acho que é um pouco Eu acho que legal. custou muito caro para os meus pais que não faltasse nada para mim. Custou o tempo deles, custou a saúde mental deles. E meus pais trabalhavam em horários... Eles acordavam cedo e voltavam para casa muito tarde, diariamente, para conseguir que nada faltasse para mim, para eu crescer com muita tranquilidade, para eu crescer sem me preocupar com essa escassez. Então é um privilégio, mas tem um sacrifício também. Então foi um privilégio com um sacrifício. Por isso muito que grande. a gente é contra a escala 6. Por isso, fim da escala 6 por 1! Yes, Samuel! Então, gente, aproveitando esse ensejo, queria perguntar pra vocês qual foi a primeira vez que vocês se preocuparam com o dinheiro? Eu acho que a minha relação com a minha família e o dinheiro era muito parecida com a sua também, nesse sentido de meus pais lutaram muito para dar privilégios para mim, de estudar numa escola que eles consideraram perfeitas e tudo mais. Eu tinha aquela vida assim que minha mãe tava com uma roupa rasgada, mas a minha tava impecável, né? Era assim que funcionava. E eu fui uma criança que cresceu no meio desses privilégios, mas um detalhe mudou na minha vida da noite pro dia, que eu me apaixonei pelo meu melhor amigo. Aconteceu quando eu tinha lá pelos 19 anos de idade, estava na faculdade, e eu lembro que eu era aquele adolescente, né, que era o motivo de orgulho de todos à minha volta, né? Eu era orgulho dos pais, orgulho da namorada, que até então eu namorava só meninas. A primeira vez que eu fiquei com um homem foi com o Robert. Caramba! E o contrário também. Passado. E aí, eu lembro que da noite pro dia, quando meus pais descobriram, né, que a gente estava namorando, eu perdi todos os privilégios, assim, um atrás do outro, assim. Foi uma sequência de privilégios sendo perdidos. Tipo, corta cartão, corta carro, corta faculdade. Foi assim, cortando tudo. E da noite pro dia eu falei, meu Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho pra onde ir, eu não tenho... o amanhã não está garantido na minha vida, sim. Foi assim, um detalhe mudou na minha vida, que foi minha sexualidade, e foi suficiente para muitos privilégios caírem assim da noite pro dia. E eu lembro que ali eu percebi que eu pensei assim, preciso trabalhar. Agora eu vou ter que arrumar um emprego, dar um jeito de pagar minha faculdade, dar um jeito de seguir com a vida, pagar um aluguel, a gente morar junto, qualquer coisa. E foi assim, um susto, assim. Supetão, né? Eu tive que amadurecer da noite pro dia e correr atrás das coisas. Total. E você, Robert? Foi intenso. Pra mim veio bem antes disso, né? Como eu falei, eu nasci, cresci em Cuba, então desde muito pequeno eu sabia dessa falta de dinheiro em casa, entendeu? Que não dava pra ter muito aquilo, muito além daquilo que era o básico, né? Como eu já tinha comentado. Desde meus pais são separados, né? Então, eu lembro sempre da minha mãe falando assim, esse final de semana você vai passar com seu pai e tudo. Ele paga uma pensão de 50 pesos cubanos, isso dá, gente, muito pouquinho, assim, reais. Mas, enfim, é o que dava para pagar, assim, o básico na caderneta lá de alimentação e tudo. Mas
era isso, um arroz, um feijão e acabou, E a entendeu? gente sempre na régua, E né? tem um lanchinho na escola, aquelas coisas, ela pede $1 pro seu pai, não sei o quê, para complementar o lanche. Então eu lembro de todo final de semana, eu falei, ai meu Deus, minha missão, vou ter que muita vergonha e pedir dinheiro extra pro meu pai para conseguir completar o lanche da escola, entendeu? E o lanche era tipo assim, pão com maionese, Sim. tá bom? Tipo, maionese hoje em dia a gente coloca como molhozinho, né? Lá era tipo assim, era o preenchimento do pão, entendeu? Aham. E quando não tinha maionese, a gente colocava óleo de soja com sal. Caramba. Para não comer o pão puro, entendeu? Então, assim, é nesse tipo de realidade que eu vou crescendo, que eu vejo a primeira assim, tipo, eu preciso correr atrás do meu dinheiro, tipo, pedir pro meu pai, entendeu? Sim. Mas que eu sabia que a minha mãe já estava dando o máximo do lado de cá e eu precisava voltar desse final de semana pelo menos com $1 para garantir o lanche daquela semana. E outro momento também que foi meio que crucial, próximo já da gente sair de Cuba e vir para o Brasil, eu estava com 14 anos. Para a gente conseguir se mudar para cá, tinha que comprar, enfim, passagem de avião, uma série de custos que é impossível para quem mora lá em Cuba conseguir pagar. E eu lembro que minha mãe, assim, como em Cuba tudo funciona assim, por trás dos panos, não sei se essa é a expressão, né? Mas ela tinha um dentista amigo dela que morava próximo da fábrica de rum mais famosa de Cuba, que é a Havana Club. Aham. E ela médica, e enfim, eu dentista com a médica que conhecia alguém da fábrica de rum que conseguia pegar o rum da fábrica, a garrafa da fábrica, os adesivos, e a gente, eu, minha mãe, sentamos em casa, começamos a montar uma garrafa de rum, enchia, colocava a garrafinha, tudo original, mas a montagens dentro de casa, para conseguir vender a garrafa de rum fora da loja, para conseguir completar o dinheiro para comprar passagem para ir para o Brasil. Sim. Então, foram os primeiros momentos assim que eu lembro que a gente teve que fazer o impossível para conseguir conquistar um dinheiro e mudar de vida. Sim. Entendeu? Babado. Passando a bola. Então, é engraçado porque eu já falei isso algumas outras vezes em outros lugares, essa história, mas eu vou repetir essa história porque pra mim é marcante. Talvez você também não deve nunca ter ouvido, e tudo bem também. Mas é porque eu sempre fico repetindo isso, porque eu lembro que quando eu era muito novinha, eu amava um desenho que se chamava Riquinho. E eu amava o Riquinho porque o Riquinho tinha um cachorro de dólar, tinha uma piscina de dólar, tinha uma cama de dólar, tinha roupa de dólar, e tudo dele era de dólar. E aí ele sempre tinha cifrões e cifrões. E aí eu achava aquilo muito legal. E eu gostava porque a cada episódio do Riquinho, ele descobriu uma nova coisa de dinheiro. Tipo, um helicóptero de dinheiro, um carro de dólar, não sei o quê. E aí eu lembro que na época da escola, eu era muito novinha. É aquela época que você vai aprendendo palavras novas, né? E quando eu era muito novinha, eu lembro que, não sei se foi no Riquinho ou se alguém falou sobre a palavra herdeiro. Aham. Herança, herdeiro. E aí eu era criança e eu fiquei assim... Deus, herdeiro. Aí tem aquele grande momento que se vocês lidam com crianças, vocês vão entender, que é quando chega aquelas palavras, a criança chega e te deixa totalmente sem palavras, te deixa gag. E aí eu quis muito falar com a minha mãe. Aí eu lembro desse momento que eu falo, mãe, qual é a minha herança? Sou herdeira de quê, mãe? Mãe, cadê a minha herança? As lojas americanas, né? Mas era essa a sensação. E aí eu lembro disso por quê? Porque a frase da minha mãe foi marcante porque ela me respondeu que nós não tínhamos herança. Que não tinha nada de herança e que a única herança que nós tínhamos era educação. E eu fiquei tristíssima. Não, Eu fiquei arrasada. Eu falei assim, como assim a minha herança é educação? A minha herança é ir pra escola estudar? Oi? Não, mamãe, não. E aí isso pra mim me arrasou muito. Mas eu entendi depois que aí ela tem toda a didática da mãe. Ah, não, a nossa herança é que você tem que estudar, a educação que a gente te deu e que vai te levar para um futuro melhor e etc. E aí, à medida que eu fui crescendo e sofrendo muito na escola, né, sobretudo por ser uma criança LGBT ainda sem entender nada, eu sofria muito preconceito, que hoje muita gente fala de bullying, né? Mas pra mim eu acho que estava muito nítido, tinha questões de racismo, de muita coisa. E aí eu sempre me destacava
Porque eu era inteligente. Então eu entendia que ser inteligente era um jeito legal. Porque, Abria portas. eu não era a pessoa mais bonita da sala. Eu não era a pessoa mais divertidona. Eu não era a pessoa que tinha os materiais escolares melhores, que também conta. Para quem é de escola de pública, também tem essa hierarquia. Quem tem o Faber-Castell de 24 cores. Nossa, amiga. Amiga, em todos os lugares. E aí, eu lembro... Ou quem tem um conjunto de canetinhas de todas as cores. Se for cheirosa, então... Amor! Acabou. Se tiver fichário, então, nega! Fichário com folhas diversas. Da Hello Kitty, da Puca. Enfim, era meu sonho. Era meu sonho. Não tinha nada disso, não. Era meu sonho. Oi, amigo. Em Cuba não tinha nada disso, não. Tá vendo? Aquele caderninho que o governo dava, listradinho caderneta. assim, desse tamanho aqui, e acabou. Não, mas era isso também, porque a escola dava material escolar público aqui também, na escola que eu estudava. Então tinha um material base. Só que é isso, mesmo na escola pública, tem gente que tem essa hierarquia. Sim. E eu nunca era essa... Às vezes eu era, às vezes não, mas não era essa criança. Então me destacava muito ser inteligente. E à medida que eu fui ficando inteligente, eu fui entendendo que a minha dinâmica com o dinheiro perpassava o fato de que eu precisava de estudar, eu precisava de me destacar perante um determinado grupo social para me poder fazer as coisas. Hoje, falando isso, parece muito assertivo. Só que quando criança, pré-adolescente, não era nada assertivo isso, eu só estava fazendo. Mas hoje, quando eu olho para trás, me dá a sensação de que, de algum jeito, tinha internalizado alguma coisa na minha cabeça que se eu estudasse... era a forma de chegar lá. E é engraçado porque hoje a gente vive numa sociedade que a maioria das pessoas, quanto mais jovens, acreditam que a forma de ganhar dinheiro não está mais associada à educação, né? E aí eu acho que as pessoas acham também, muito pelo nosso trabalho na internet, de que a forma mais fácil de ganhar dinheiro não codepende de você ficar 4 anos sentado para pegar um diploma. 6, 7, 8 anos. É você viralizar. Você vai viralizar na internet, você pá. vai jogar um tigrinho, você vai virar milionário. Tipo assim, isso tá interiorizado muito na cabeça do brasileiro, né? Sim. De que ele vai ficar rico e vai enriquecer do dia pra noite. Tanto é que justamente por isso os brasileiros nunca criticam milionários e bilionários, porque eles acreditam que um dia eles vão ser bilionários Pelo mérito. Pelo mérito. Só que não, Não fofa, vai, nunca amor, vai. não vai. Então eu criei isso muito na minha cabeça, sabe? Total. Eu acho que a minha relação de dinheiro, e a primeira vez que eu associei foi quando eu entendi que eu precisava de estudar para ter aquilo. Total. Eu cresci com meus pais, era exatamente essa o que meus pais pagavam pelo meu bem-estar. Assim, eu cresci com eles falando, podem roubar tudo de você, menos o seu conhecimento, menos a sua educação, Sim. menos o que você aprende. Então, assim, a gente tá aqui, eu nem entendia, mas a gente tá, em termos de pais, a gente tá se fudendo, claro que a gente falava assim, pra pagar essa escola, então você vai estudar. Porque nenhum dos dois também se formaram, tem ensino superior, e esse discurso era muito forte lá dentro de casa também. Sim. Da importância da educação pra gente conseguir sair, ascender, ser socialmente. E eu acho que levou um tempo também pra gente, enquanto... para esse conhecimento até social da gente de entender de consciência de classe, de que eu acho que na década de 90, década de 80, começo dos anos 2000, todo mundo era um consenso muito grande na meritocracia. A gente acreditava muito, acho que era uma coisa muito comum. Até porque o ensino superior não era uma realidade para boa parte, né? Acho que o ensino superior Nossa, vem sim. muito com as ações afirmativas aí. Sim. Não tô querendo marcar quais governos foram, mas assim, é a partir dos anos 2000 que a gente começa a ver pobre tendo diploma, né? Sim. Então, assim, é uma outra geração. Total, porque é muito diferente a educação de quem passou por uma escola particular, da escola pública, Sim. tudo que tem que enfrentar para conseguir assistir a aula e etc. Gente, isso aqui, se deixar, a gente vai embora, que aqui é babado. Tem assunto. E aí tem assunto. Eu queria perguntar pra vocês se a gente cresce, enquanto pessoas LGBTs, e se outras pessoas LGBTs, se a gente cresce com mais preocupações financeiras, se a gente tem uma preocupação maior com a independência financeira. Eu acho que com certeza, viu? É engraçado isso, porque já conectando com o que eu tinha dito antes, eu já entendia quem eu era enquanto Giovana, mas eu entendia que eu não podia ser Giovana enquanto eu não tivesse uma mínima estabilidade. E talvez isso faça muito sentido para quem aqui gosta de mapa astral com o fato de eu ser capricorniana. Mas eu, por exemplo, já tinha entendido isso e sabia que ninguém na minha família tinha se graduado. Claro que eu tenho a minha família paterna, mas eu fui criada com a minha família
família materna. Então, quando eu uso essa frase e reafirmo isso, eu quero falar da minha família majoritariamente preta. Ninguém tinha tido um diploma. Já tinham pessoas que já tinham ingressado na universidade, mas aí teve filho, teve que sair. Então, nunca teve ninguém que tinha concluído. E aí, quando eu entrei na universidade, eu lembro que eu tinha passado em uma federal, eu sou de Belo Horizonte, no interior de Minas, e aí chegou uma grande questão que, nossa, consegui entrar numa federal. Aí, puf. E agora? A gente não tem dinheiro para você estudar lá. Uhum. E aí, é isso também, né? Aí você fala assim, porra, mas a questão não era educação? Pera lá, eu consegui entrar, agora eu não vou poder ir para lá para poder estudar? Você não vai poder ir para lá, porque como você vai para lá? Você vai ter que ter dinheiro para pagar a sua moradia, você vai ter que ter dinheiro para poder comer lá, você vai ter que ter 1000 coisas para poder responsabilizar, e no fim tudo é sobre dinheiro também. Sim. Mas aí, tipo assim, eu não pude ir estudar numa federal que eu tinha passado, porque a minha família não tinha dinheiro para me poder levar lá para estudar. Sim. E aí eu lembro que eu tentei ingressar pelo ProUni com a mesma nota em outras universidades, e aí eu passei para estudar na PUC Minas, com bolsa integral e etc., que é uma das principais faculdades privadas de Minas Gerais. E aí eu me formei na PUC e ali também abriu-se um outro mundo, porque eu sempre vim de escolas públicas. Então também eu comecei a estudar com gente que pagava 3, 4 mil reais para estudar. Então, assim, é outra realidade. Sei lá, é uma outra realidade pensar que alguém paga pra aprender. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando, mas assim... e aí, pra mim, eu nunca tinha lidado com essas pessoas. E aí, tipo assim, meu avô... por que você escolheu estudar história? Porque quando eu era criança, meu avô me levou pra viajar pro Egito. E aí eu gostei das pirâmides. Então eu comecei a conviver com essa galera e entender que assim, porra, eu nunca saí mal do Sudeste. Tipo assim, aí seu avô te levou pro Egito. Nossa, muito fora da casinha. E aí eu comecei a entender isso, fui entendendo, e aí eu falei, poxa, eu já tinha assumido para minha família enquanto uma pessoa bissexual, então já era uma questão muito delicada, mas ainda assim a minha família já entendeu, e eu falei assim, poxa, agora que eu entrei na faculdade, eu acho que talvez seja um momento para eu poder dizer que, de fato, eu não me identifico enquanto um garotinho, sou uma menina, sempre fui, e minha vida sempre foi um grande show de Truman, porque eu acreditava que tudo era um grande filme, que me colocaram nesse contexto. Na minha cabeça louca, era tipo um grande reality show, e eu tinha que fazer um personagem que era um mocinho, e aí depois eu entendi que estava tudo sendo gravado, e falei, para a gravação! Aí eu falei assim, chega! Aí eu virei e me assumi para minha família. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando você me pergunta como que foi essa questão, eu entendia que para mim me assumir enquanto uma mulher trans, eu precisava de estar na universidade, porque era meio que uma moeda de troca com a minha família. Então, tipo assim, olha, eu sou a primeira pessoa a ter entrado na universidade. Olha, eu sou trans também. Então, tipo assim, era como se fosse, nossa, você não é legal. Tipo, mas... Ela é trans, mas ela tá na faculdade. Tipo assim, deixa eu ver o que ela tem. Se você quiser, tipo assim, ela é trans, mas se você quiser, ela também tá na faculdade. Exato. Tipo, era uma moeda de troca. Então, isso pra mim já ia demarcando, sabe? Eu vejo isso diariamente nas DMs. Imagino que vocês também, de pessoas, preocupada com sair do armário, preocupada com não sei o quê. E um conselho que é muito comum a gente dar é, tipo, cara, se o seu cenário é esse, se o seu cenário não é bom... espera mais um pouco, deixa você sair de casa, deixa você ter estabilidade financeira. Eu acredito que essas coisas estão muito, muito interligadas. A gente sempre vem com esse questionamento nas nossas redes sociais, muitos seguidores, jovenzinhos, adolescentes, falando, você acha que eu poderia sair do armário agora? Você acha que é o momento? E eu sempre tenho muita cautela em falar sobre isso, porque a gente tende a falar que a vida é muito feliz fora do armário, e nem sempre é assim. Sim. Porque a gente tem que entender o contexto que a pessoa vive, porque eu sempre brinco com isso, mas é verdade, Brasil não é a Zona Sul de São Paulo. Porque quando eu mudei para São Paulo, eu vi que existe um privilégio em São Paulo de aceitação. A nossa família, a forma como nós somos vistos na rua e tudo mais, não é a realidade do resto do Brasil. Uma menina lésbica que mora no interior de Santa Catarina, um menino gay lá do interior do Piauí, e assim vai por diante, eles vivem uma realidade que pode ser perigoso você sair do armário. Essa é a verdade, né? Eles podem pagar com a vida. Então, a gente tem que ter essa cautela na hora de conversar, e daí a importância da independência financeira, e eu acho que não só financeira, independência emocional, você entender que aquelas pessoas ali que são seus parentes, que você considera sua família, não necessariamente vão continuar sendo sua família, eles precisam distinguir essa relação entre parentesco e família, e você procurar esse apoio financeiro
que ele pode ser realmente através de um emprego, ou até, às vezes, alguém que vai conseguir te ajudar, né? Pode ser um suporte financeiro que venha de um tio distante, de um primo, ou de qualquer outra pessoa que pode te ceder um teto, te ajudar com um emprego, e assim vai. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante que nós, enquanto pessoas da comunidade LGBT, crescemos com essa preocupação da independência financeira. E quem não está preocupado, a gente precisa colocar na cabecinha de se preocupe sim, porque infelizmente a vida não pode ser exatamente do jeito que você gostaria, dentro da sua casa, inclusive, né? E eu acho que um outro ponto relevante também é a questão de que, eu odeio essa frase, mas ela é muito real. Quando o dinheiro entra, a LGBTfobia sai. Eu acho que a gente cresce com essa questão da validação da nossa família e tudo mais, e a gente pensa, a gente precisa ser bem-sucedido para ser algo meio que compensatório, né? A gente vai ter dinheiro, a gente vai ter... troca é isso, né? Exato, porque olha só, eu sou bem-sucedido. No meu caso, eu sou um homem gay, mas eu tenho dinheiro, mas eu tenho uma profissão, entendeu? Então, existe essa questão da gente tentar compensar a nossa família, e é muito duro psicologicamente isso, mas infelizmente é muito real, né? Porque infelizmente a gente sabe que quando a pessoa tem dinheiro, todo mundo aceita. Aí né? respeita, passa a respeitar, passa a acolher, aceitar. Às vezes passa a ir pedir um negocinho emprestado. É o IC, né? Muita terapia isso, porque eu particularmente... Pega o... muita terapia, porque eu particularmente... teve um momento quando eu comecei a ascender na internet, financeiramente, que eu começava a questionar se a minha família seria tão próxima a mim, me admiraria tanto se eu não fosse quem eu sou hoje. É o IC, né? Sim. E aí eu ficava assim, será que... não tô falando do meu núcleo familiar, meu pai e minha mãe só, mas assim, primos distantes, que às vezes aparecem na DM e falam, minha prima que trabalha... minha prima que é a amiga que vai na festa da Ludmilla, que eu conheço assim, minha prima, primona! Caramba! E aí eu fico assim, gente, será que essas pessoas realmente bateriam no peito e falariam que... Você é a prima? Que eu sou a prima dela, se eu fosse só uma travesti na beira da esquina fazendo programa, como a maioria de outras pessoas. E se você fosse uma professora de história? Se eu fosse uma professora de história ainda, que por mais que eu tivesse formado, mas que eu fosse uma concursada, dando aula numa escola pública, será que eu iria ser esse grande mousse para eles, né? É uma questão. Será? Olha, gente, e como a sexualidade de vocês, o gênero, a sexualidade, a identidade de vocês atravessou as suas devidas vidas profissionais? Ixi, foi assim, drástico, porque no momento que a gente assume nossa relação, foi a primeira vez que eu fiquei com um homem, foi com o Gustavo. A primeira vez que o Gustavo fica com um homem é comigo. Então a gente meio que descobriu a nossa sexualidade juntos, né? A gente sempre soube da nossa sexualidade, mas sempre tentava anular, tentar se encaixar nos padrões heteronormativos da sociedade, aquela questão toda. Nossa, que amor, né? Sim. Lindo, gente. As histórias dos gays é sexo, drogas e rock and roll. Aí... Aqui não, aqui a gente tem amor. Se Tá conheceu vendo? e fomos os primeiros. Ai, que lindo. Mas a gente ia pro cinema com nossas namoradas e tudo. Lindo demais. Mas aí eu vou acabar com essa beleza toda. No meio de uma broderagem de amigos, né? Acabou aí o romance, né? A gente fica a primeira vez. E você fala assim, meu Deus, o que é que eu fiz, né? Tipo, coloca a culpa na faculdade. É faculdade, né? E vocês cursavam? Engenharia Civil. Juntos? Juntos. A gente se conhece na faculdade de Engenharia Civil no primeiro dia. A gente vira colega, amigos, depois melhor amigos. Aí depois um E banheiro nesse bacana. contexto, numa brincadeira de lutinha, a gente fica... Bateu espada. Enfim, e aí a gente resolve, tipo, assumir a nossa relação, né? Primeiramente entre nós dois, tipo... Chega de lutar contra isso que a gente sempre lutou. Vamos viver isso e a gente começa a viver a nossa relação. Primeiro, os melhores amigos ficam sabendo, depois a família, que, enfim, teve muitos desdobramentos. Mas está naquele contexto. Engenharia Civil em Brasília. Entendeu? Em 2011. 2011, exatamente. É muito tempo atrás, né? E aí já é o primeiro momento que a gente tem, tipo assim... A gente está bem com a nossa relação, com a nossa sexualidade, mas isso não pode sair daqui. Sim. Entendeu? O que a gente vai sofrer a partir desse momento com o professor,
com um colega, Sim. entendeu? Sim. E isso foi se arrastando, assim, durante a faculdade toda, porque a gente ficou no 3º semestre. Nossa, bem no começo, né? Bem no começo, e a gente se forma, inclusive a gente correu para se formar antes do tempo, pegou mais matéria do que permitido para conseguir puxar e se formar antes do tempo, que são 5 anos. A gente faz isso, mas Então vocês passaram pela universidade sem ninguém saber. só as pessoas mais próximas. Todo mundo sabia, gente. Tava na cara. Chega um mas era momento- aquele dito não dito também, né? Exatamente, eu Tá. dito ou não dito, mas era o tempo inteiro. Um do lado do outro e sempre se encostando. Porque precisava ter um toque físico, Vocês passaram sabe? por alguma coisa lá dentro da universidade? Alguma questão tensa? Não chegamos a passar nada diretamente assim. No máximo comentários que mais pro final a gente ficou sabendo. Mas depois que a gente se forma, o que vem? Mercado de trabalho. Que é um mercado Precisamos trabalhar. Quando a gente se assume para a família, o Gustavo vai morar com a minha família. Então, durante todo esse tempo da faculdade, a gente morava no meu quarto, numa caminha de solteiro, na casa da minha família. Até a gente se formar. Quando a gente se forma, tipo assim, precisamos arrumar um emprego para ter nosso espaço. Sim. E então é que vem assim, Gustavo arruma um emprego, depois eu arrumo outro emprego, e aí vem diversas situações assim, bem duras, né? Que a gente teve que lidar com o mercado de trabalho, nossa profissão. Vou contar meus relatos, depois o Gustavo conta os deles, mas meu primeiro emprego foi sendo gerente de uma usina de concreto. Sabe aquele caminhãozinho betoneira que fica passando na rua, que leva concreto dentro? Então, eu gerenciava uma usina daquilo. Então, eu tinha vários motoristas, que eram meus funcionários e tudo. Tinha meu chefe, né, que eram os regionais. E eu tinha que viver ali, nesse ambiente, uma vida heterossexual. Sim. Entendeu? Não podia falar que sou casado com um cara. E as entendeu? conversas, as lia. E aí todo mundo sempre convidando pra saídas fora do trabalho e nunca podia, entendeu? Eu mentindo sempre sobre... Era casado, mas era com uma mulher e Eu tudo tinha mais. até um nome, era Gislane. Gente, uma vez me pegaram no... não sei o quê, qual o nome da sua esposa, não sei o quê. Gislane. Gislane? Quem dá nome Gislane, gente? Podia nome ter sido difícil. Gisele. Que eu pensei assim, com G, Gustavo, não sei o quê. Mas sabe aquela coisa que você pega no susto? Ô, Gislane! É muito Brasil, sabia? Não! Mas eu achei muito convincente, eu achei Brasil. Você convincente. achou? Você achou? Gislane. É o puro suco do Brasil. Eu falei, gente, podia ter um nome mais fácil, né? Mas enfim, eu acho que também já chegou num ponto que eu não conseguia fingir muito bem, mas que até então eu escondia o tempo inteiro com medo de perder meu emprego, que meu chefe descobrisse e, tipo, vai ser mandando embora, e pelos meus próprios funcionários, que ia perder a moral, né? Total. A hierarquia. Total. Na usina que eu trabalhava, era numa região industrial, e na mesma rua tinha uma balada LGBT. Então, todo sábado de manhã eu ia trabalhar cedo para entregar o concreto para as obras. Sábado de manhã tá acontecendo o quê? A galera tá saindo da balada. Sexta-feira. Então, direto eu ouvi o comentário dos motoristas, meus funcionários falando: vocês estão de viado saindo daqui dessa balada, vontade de pegar o caminhão e passar por cima de todos. Caramba. E eu assim, ó... Meu Deus, eles mal sabem do chefe deles. Porra. Entendeu? Então imagina o medo que eu já tinha que ver. Tipo, não posso em nenhum momento escorregar nada aqui. Por, enfim, sofrer diversas coisas dos funcionários ou até perder o emprego mesmo e faltar o sustento na nossa casa, né? No meu caso, assim que eu saí do armário, né, lá no 3º semestre, eu tinha 19 anos de idade, eu tive que lutar para conseguir, arrumei um emprego, FIES, graças ao FIES que eu consegui me formar, porque, enfim, foi o financiamento do governo que permitiu que eu conseguisse seguir com os estudos. E eu lembro que eu via na minha formação minha grande liberdade, esse é meu grito de liberdade, né? Porque eu tava vivendo assim, como eu comentei, né? Aquela questão da saída do armário, eu virei uma vergonha para todo mundo à minha volta. A vergonha da família, a vergonha pro namorado, inclusive porque, imagine, antes eu namorava uma menina e eu era, tipo, orgulho da minha namorada. E, de repente, era um namoro que era escondido. Então, até isso era escondido. Da mão que não, É uma beijo tensão que não constante. pode. Aí, sei lá, na família dele, eu morava lá, e chegava alguém pra visitar, eu tinha que ficar escondido no quarto, ou então era apresentado como amigo, né? Tem essa questão. Então, da noite pro dia, eu saí do orgulho pra todo mundo para a vergonha a ser escondida por todo mundo. Então, isso pegou muito na minha cabeça. Eu pensava o quê? Eu vou me formar
e aí eu vou ser independente financeiramente, e aí eu vou conseguir, arrasar, ser livre, falar da minha sexualidade, do meu casamento, não vou me esconder mais pra ninguém. E aí você chega no mercado de engenharia. Exatamente. E aí eu fui trabalhar numa multinacional, super conhecida do ramo da telefonia, e que inclusive tinha muitas políticas de diversidade. Você recebe uma cartilha ali sobre diversidade e tudo mais. Mas, na prática, eu estava o quê? Na seção da engenharia, né? Sim. Eu não trabalhava, sei lá, no marketing. Eu trabalhava na engenharia. Criativo, de não sei o quê. E aí eu entendi uma coisa muito real, que mesmo que eu tivesse protegido por regras ali, eu estava ainda na seção que as leis de diversidade não chegam ali, paravam na porta, sabe? Ainda tem um gestor. E aí pegou mais que todos ali engenheiros e tudo mais. E logo de cara, eu tinha um colega de trabalho que era gay, era um homem gay assumido, ou desconfiavam dele ali na época e tudo mais, e ele foi demitido. E aí, quando ele foi demitido, eu vi o meu chefe dizer, não dava pra manter um gay aqui no meio da gente. Ele demitiu, porque o cara era gay. E ele externalizou isso. Caramba. Gente, era outro... Assim, não que eu não acredite que isso não aconteça hoje em dia, mas naquela época, isso já era 2014, ele falou tranquilamente. E aquilo me gerou um pânico absurdo. Sim. E eu acabei adoecendo, assim, porque eu trabalhava a 5 minutos a pé da onde eu vivia, da onde eu morava. Então, eu vivia um pânico constante de encontrar meus colegas de trabalho e saberem que eu era casado com um homem, né? Então, a gente ia no mercado e aí eu encontrava um colega de trabalho, aí eu corria para um lado, o Robert corria para o outro. Dispersava. Era ridículo e, ao mesmo tempo, era um pânico. Isso foi gerando uma sensação de pânico na minha cabeça constante de... agora eu saí, agora eu tenho que pagar meu aluguel, agora a gente tem que... enfim, tem custos, né? Nossa vida tem um custo e eu não posso me dar o luxo de perder esse emprego, de ser demitido por causa da minha sexualidade. E durante todo... até a internet acontecendo na vida de vocês, a dinâmica enquanto casal e mercado de trabalho de vocês foi essa? Não. Aí o que aconteceu foi... Eu adoeci muito por causa disso. Eu acho que também veio toda aquela carga emocional da época da faculdade e tudo mais, e isso me adoeceu num ponto que eu não conseguia mais levantar da cama. E eu passei basicamente 1 ano, ou até mais, né? 1 ano e pouco da minha vida de cama. Eu saí do emprego e eu entrei numa depressão muito profunda por causa da sexualidade e também acho que toda aquela questão que eu tinha com a minha família e tudo mais de aceitação me colocava num lugar realmente assim, eu me sentia vítima, me sentia injustiçado e... Frustrado, né? De achar que na formatura tudo mudaria. Família, expectativa, emprego, né? tudo, e nada mudou. E nada mudou. E aí, o que me salvou mesmo foi o empreendedorismo. Foi ali que eu falei, eu vou trabalhar com o que eu amo, eu gostava... Eu queria ter sido arquiteto, na verdade, né? Só que, mas que eu gay, aprendi? né? Arquiteto é de gay. Exatamente. E aí, eu escolhi ser engenheiro civil porque era o mais perto da arquitetura. E aí, eu fui fazer uma pós na Universidade de Brasília, né, na UNB, voltada para a área da arquitetura, para projeto, e abri uma empresa para trabalhar com reforma. Então nesses últimos anos vocês estavam trabalhando juntos ou não? Exatamente. Exatamente. O Gustavo, né, abre a empresa, eu ainda continuo no meu emprego, né, porque estava iniciando a empresa, alguém tem que sustentar por trás. Sim. Até que estava decolando, que eu falei assim, não, chega, porque eu não mereço mais aguentar esse tipo de comentário de funcionário meu passar com caminhão, né? Aí eu pego e saio e a gente vai trabalhar juntos. No decorrer de vários anos, a gente trabalhou junto, aí realmente foi um momento de plenitude, tipo, todos os nossos clientes sabem da nossa sexualidade, daquela liberdade e tudo. Mas aí vieram outras questões, né? Pandemia, 300 mil coisas, preocupações, eu tive um burnout muito forte com relação ao trabalho. Sim. E estava no momento de chegar as crianças. E eu falei, estou com burnout, estou trabalhando muito, eu não tenho hora para sair, não tenho hora para chegar, eu não quero ser um pai ausente. Eu quero viver a paternidade, eu quero estar com meus filhos, eu quero que meus filhos estejam comigo. Então, eu prefiro voltar umas casinhas para trás, sei lá, posso encerrar a empresa, ou se você quiser, toca sozinho. Vou voltar a ser CLT, tudo bem, mas eu vou cumprir meu horário porque eu quero ser um pai. Só que nesse momento veio, meu Deus, voltar para o CLT. Eu não posso voltar para o armário. Que exemplo eu vou dar para os meus filhos? Eu não posso ter vergonha da minha família, porque meus filhos vão ver isso em casa, entendeu? Então eu tenho que estar assim, num ambiente extremamente livre, sendo quem eu sou. E aí comecei a me inscrever em algumas vagas,
Me inscrevi em uma e fui passando nas etapas. E a etapa final, você tinha que fazer meio que um resumo na frente de uma banca da sua vida. Eu falei assim, esse é o momento. Fiz um PowerPoint com a bandeira LGBT. Desde que eu nasci lá em Cuba, tudo que eu passei, com cada escadinha uma cor diferente do arco-íris e tudo, falando do meu marido, dos meus filhos que estão a caminho e tudo. Eu falei, eu não vou passar na vaga, mas eu precisava fazer isso por mim. Sim, chique. Passei na vaga. Yes! Em São Paulo. Aí você fala assim, ai meu Deus, será que é São Paulo? No final, que tem essa diversidade toda, já tá mudando o Brasil afora. Mas enfim, aí eu passo nessa multinacional aqui em São Paulo, prestes as crianças nascerem, todo mundo sabendo do meu marido, dos meus filhos, sem precisar me esconder. Foram muitas nuances que eu passei no mercado de trabalho. De emoções. Então, enfim, foi libertador poder estar num emprego onde no plano de saúde eu poderia colocar o Gustavo como meu dependente, sendo que lá atrás, na usina de concreto, eu tinha até seguro-vida para o meu marido e eu ocultei o nome dele e botei o da minha mãe, com medo que descobrissem, entendeu? Entendi. Então a gente passa por muita coisa no mercado de trabalho, ainda mais na nossa área, e hoje em dia conseguimos superar. Um negócio que eu lembrei do assunto anterior é esse negócio de você ter ido pra uma universidade particular e tal, e ter lidado com uma realidade diferente da sua. O primeiro choque que eu tive de classe social foi nessa também, que meus pais, eles, deu uma melhorada assim, eles se organizaram de alguma forma, que eu não sei, porque eu era criança, e eles conseguiram me botar, não, vamos botar na escola que ela é melhor. Melhorou de grana, vamos botar então na escola que ela é melhor. Essa escola foi o pior ambiente educacional que eu já estive, porque eu claramente não fazia parte daquele meio. E aí eu tava super feliz porque eu tinha ganhado um ovo de Páscoa de alguma tia da Hi Hi Pufião e Yumi, que vinha com um radinho. Eu lembro desse ovo. Você lembra desse ovo? E era um radinho lindo com elas assim, e ele visualmente imitava um MP3, que era o auge na época. Lembro muito. E aí eu estava assim muito feliz, muito orgulhosa com o meu radinho de pilha da Hi Hi Pufião e Yumi. E aí umas meninas mais velhas assim, uma vez, viram, o que você tá ouvindo? Eu fiz, não sei, é uma música muito legal. E elas disseram, deixa eu ver. Aí eu fiz, como assim, deixa eu ver? Deixa eu ver, seu MP3? Aí eu dei assim, jurando que eu tava no MP3, com certeza. Eu fiz, isso é um rádio? Aí eu fiz, Aí, Filha. nossa, mas elas me humilharam, elas riram na minha cara. De um jeito, assim, com gosto. E isso acontecia de várias formas diferentes, do material escolar. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito, que eu acho que foi meu primeiro choque de classe, assim, de fazer... A gente não é todo mundo igual. Você não integra. Eu passei exatamente por isso, porque eu fui uma... perdão. Eu passei exatamente por isso, porque eu fui uma criança bolsista num colégio extremamente elitizado. E eu via aquelas crianças, sei lá, todo ano indo pra Disney, tudo caro, roupa de marca, não sei o que, e você fica assim, meu Deus, essa realidade não pertence, eu sou completamente diferente disso aqui, e é muito chocante. Assim, hoje em dia eu tenho a fixação de levar meus filhos pra Disney, eu acho muito por isso. Então, de você não ter tido isso. Aí eu aproveito o privilégio de ser blogueira, que estão sempre me chamando pra ir pra Disney, eu falo, vamos. Privilégio adquirido. Marque mais são as crianças que têm tudo, né? Que vão pra Disney. Cuidado com as crianças que estão criando consciência de classe nelas, viu? Total, o tempo inteiro. Por favor, eu vi ela chorando por causa de Uber. Você viu? Eu vi. Eu quero andar de Volvo. Querendo... Ai, amigo. Pelo amor de Deus. O primeiro cancelamento dela com 2 anos. Meu Deus A do criança falou céu. que não queria ir pra escola de Uber, queria ir de Volvo, porque a gente tinha batido da Volvo. Socorro. Amiga, e você? A sua realidade no mercado de trabalho antes? Então, eu me formei em História, né? Como eu disse, estudei na PUC. E aí é muito louco porque, quando eu olho para trás, parece que tem pouco tempo, e realmente tem pouco tempo, mas também é muito tempo, né? Então, eu posso dizer que tem 10 anos que eu passei pelo meu processo de transição. E aí tem muito dessa trend de 2016, 2026. E aí a gente olha, nossa, foi ontem. Mas não foi ontem, gente. É uma década. Tipo assim, historicamente falando. Eu também tenho 10 anos. É uma década. Então, tipo assim, parece que hoje, falar de vivências trans, com todos esses processos que a gente tem, que ao longo, né, de trancos e barrancos, a gente vem evoluindo, mas também a gente vem retrocedendo com questão de uso de banheiro, várias pautas que a gente poderia ficar falando aqui, PLs e por aí. Mas há 10 anos atrás,
o buraco era muito mais embaixo. Nossa. Então, assim, acho que há 10 anos atrás, se assumir enquanto uma pessoa trans, era outra coisa, né? Sim. Não tinha TikTok, não tinha IA, não tinha influencers trans da forma como tem hoje. É claro que tinha o YouTube, e aí foi também onde eu comecei no canal no YouTube, porque eu acho que o mais próximo que a gente tinha era blogs e canais no YouTube, né? E não se falava, tipo, influencer, falava youtuber. Tipo assim, ai, fulano é youtuber. Então, você já saiu da faculdade. Você terminou a E aí faculdade quando? Eu terminei a faculdade foi em 2018, 2019. Tá. É, Você entrei já- em 2015. E aí 16, que foi tipo meu segundo pro terceiro período. Eu falei, poxa, agora que foi quando eu consegui um estágio. Aham. Eu falei, poxa, e aí eu lembro muito porque tudo pra mim era uma construção simbólica. Então, por exemplo, já pintava as unhas. Afeminada, cirandeira. Esquerdomacho, cirandeira. Na concepção das pessoas. Aí depois, deixa no cabelo crescer. Tá crescendo. De saia. Aí tinha aquela fase também, né? De meio quebrando o tabu, mídia não, ninja. 2016 era Homens sobre. de saia. Louca! Um bafão. Aí... é porque hoje parece tudo tão normal, mas é uma década atrás, gente. Sim. Tem um tempo aí que não é tão próximo, mas também não é tão longe. Sim. E aí, eu fui construindo essas simbologias. E aí, sempre, como eu pegava transporte público e vinha do estágio, vinha do trabalho, não era sempre que eu conseguia chegar em ponto para aula. Então, também tinha uma demarcação de espaços de que sempre a minha entrada na sala era um grande evento. Não só porque eu chegava atrrazada, Mas porque mas você também era que eu um evento. entrava de uma forma que era um evento. Então, as portas da faculdade na PUC normalmente era na frente. Então, o professor estava aqui dando a aula e a turma ela, aqui na bum. frente. E aí, de repente, bum! Aí eu entrava com uma saia, unha pintadas, cabelos, tranças coloridas. Que na época também tem a geração tombamento, que eu também fiz parte. Bebi das fontes de Carol com Mamacita, Magamoura, tantas outras, Nathalie Neri. Então, tem essa fase também de que, ao mesmo tempo, eu queria muito demarcar. É engraçado ouvir vocês, porque quando vocês falam também de que vocês conseguiam viver uma vida ali, assim, eu tinha uma coisa que eu não conseguia disfarçar. Na minha cabeça, a passabilidade era algo muito distante. Então, eu sempre era muito afeminada. Então, eu sempre era muito tombamento. Eu sempre queria muito lacrar, tombar, fechar. Amiga. Mas, amiga, você também... você não tinha escolha, né? Não dava, era isso que eu tô falando. Tipo assim, eu não podia disfarçar que eu era uma pessoa LGBT. Era impossível. E aí, tipo assim, nesse contexto, como eu sabia que também era uma coisa impossível, então eu queria muito demarcar esse tempo. Então, é nesse momento também que eu hoje olho pra trás, há 10 anos atrás, eu me vejo muito diferente do que eu sou hoje. Hoje eu sou uma pegada mais do que as pessoas associar minimalista, passável, conservadora, na cabeça de muitas pessoas trans. Sabe? Não, na cabeça de muitas pessoas trans. Só que na minha época, assim, eu fazia questão de bater no peito. Sou travesti, tenho prótese. Não tinha prótese. Tenho aqueles memes antigos. Então, tipo assim, pra mim tinha uma demarcação de espaço, tempo ali, que era muito única. E aí eu formei em História, fiz estágio, e no meu trabalho, no estágio, aí eu tinha que passar por me conter. Então lá eu não era sumida. Lá eu era uma pessoa gay afeminada. Mas eu não era Giovana. Então, por exemplo, entendemos quem você é, mas você não é assim. Mas segura aí. Segura um pouco. Então, aí tinha essas dinâmicas. E aí eu acho que também é quando eu começo a entender que eu também, para me inserir em determinados lugares, eu precisava de dar uma contida. Então, ao mesmo tempo que fora do estágio eu era assim... No estágio eu era mais contida. Eu fazia estágio na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, na Diretoria de Patrimônio Cultural da IPC, então era o que ia ser definido como tombamento. Aí eu brinco isso. Porque eu trabalhava com tombamentos. Meu amor. Eu tombava imóveis. E hoje ela tomba a sociedade. E ela faz história. E aí... vai tombando! E aí tinha isso, porque ao mesmo tempo eu tinha que passar por lá. Só que aí, o que aconteceu? Transicionei dentro da universidade, passei por tudo isso, me inseri ali dentro dessa área histórica, que era mais da pesquisa. E aí, tem um momento de que, como eu era formada em licenciatura, eu precisava de ir pra sala de aula. E aí, quando eu fui pra sala de aula, eu fui com uma expectativa de que
seria horrível. Por quê? Porque eu não era passável. E talvez, quando eu tô falando passável, eu tô falando de que você que talvez tá do outro lado da câmera, você vai falar assim, nossa, ela é uma mulher, tem todos os três jeitos. Fisicamente ela é uma mulher, esteticamente ela é uma mulher. Mas naquele contexto, e eu acho que a passabilidade também é o tema central desse episódio, é sobre dinheiro. Sim. Né? E às vezes nem sempre também, porque tem gente que tem dinheiro, faz plástica, se fecha toda, você vê. Mas também eu tô querendo falar porque também é um acesso. Total, e amiga. eu não acessava isso. Então, quando eu entro numa sala de aula para poder falar com crianças sobre uma aula de história, para dar uma aula, as crianças não sabiam o que eu era. Então, eu convivi com crianças. Só que era muito lúdico. E eu fui achando que ia ser um grande monstro de 7 cabeças. E até foi, mas também não, quando eu olho. Porque as crianças falavam, ai, você é professor ou professor? Você é moça ou rapaz? Ai, mas você é moça. Ah, eu sou uma moça. Ah, então tá bom, professora. Aí, tipo assim, ai, professora. E aí... você entende também que a maldade está muito nos adultos, né? Nossa. Porque, tipo assim, ela realmente não identificou quem eu era. Ela não conseguiu ver símbolos mas ela entendia que tinha símbolos masculinos e femininos. Então ela me perguntou. E a partir do momento que eu respondi, ela entendeu. Então tinha essa dinâmica. E os pais? Você teve alguma questão com os pais? Não, porque como eu tive com estágio, então eu não lidava com os pais. Legal. Então tinha algumas aulas que eu ia, acompanhava, que eu ministrei aulas em específico, mas Legal. eu saía e não lidava. Só que eu tive questões com professores, tipo, na sala de aula. Porque eu sou muito lacrolândia naquela época. E eu lembro que eu sofri muito numa escola que eu estudei, que era uma escola que ficava perto do bairro onde minha mãe estudou, meus tios estudaram, minha sobrinha estuda, onde boa parte da minha família estudou. E eu escolhi, e que eu tive um episódio muito marcante na minha infância nessa escola com uma professora que tinha me acusado de algo horrível. E assim, tem coisas que a gente lembra da infância, tem coisas que a gente vai fantasiando, né? A psicologia explica isso. Sim. Mas eu lembro muito desse dia, que eu chorava e falava que eu não tinha feito algo, e ela, na frente da sala, falava, você fez sim, você bateu no coleguinha, você fez tal coisa, e eu falava, eu não fiz, não fui eu, não sei o quê. Isso me marcou muito. E quando eu tive uma outra fase do estágio, que aí já era a fase dessa escola específica, eu quis muito fazer estágio nessa escola. Falei, nossa, eu preciso muito. É quase como reescrever a história, né, amiga? Claro, e era isso que eu queria fazer. E aí eu encontrei com essa professora na sala dos professores. Tipo assim, a mesma professora que tinha me marcado de uma forma péssima. E foi impressionante porque eu acho que ela não lembrava, e eu acho que isso também é a realidade de muitos professores e educadores do Brasil como um todo, de que você não é só professor, você também é psicólogo, você também é médico, você também, sobretudo, escolas públicas. Sim. Então, tipo assim, ela não lembrava. E aí ela prazer, tal nome, prazer, Giovana. Mas aquilo, para mim, só de demarcar esse espaço, foi uma reconciliação com o tempo, assim, para mim, né? Que eu acho que, ancestralmente, para mim, que sou uma pessoa do candomblé das religiões de matriz africana, nada é coincidência, sabe? Tem algumas coisas que você vai marcando, assim, com o tempo. Então, para mim, ali foi um desafio. Mas, já encerrando o que eu vou falar, eu fui trabalhar na comunicação. Aí, meu primeiro emprego, CLT, foi mesmo trabalhando como social media, empresa de marketing digital, startups, né? Essa linha toda. Um ambiente aí. mais descoladinho que... Acolhedor. Que não, Até a segunda página. É, o que eu ia falar. Eu falei descoladinho, não falei acolhedor por causa disso. Porque... é porque esse acolhimento vai até a página 2, de fato. Sim, assim. sim. Mas é de fato... O meu padrão de Não, referência é tipo, uhul, a galera... Exato. Mas eu entendo. E é uma outra realidade. Tipo, Sim. eles chegam a contratar travestis, gays, lésbicas, bissexuais, pântanos. Mas, daí como é que vai ser o dia a dia dessa pessoa lá dentro? Não, eu acho que de pessoas trans em específico, seja trans masculinos, mulheres trans e travestis, é muito diferente. Porque você pode estar na empresa mais cool, mais diversa, com tantas coisas. E hoje eu palestro em muita empresa, faço consultoria para muita empresa, muita multinacional, muita empresa conhecida mesmo. E aí tem o setor de diversidade, mas sempre quando eu vou ali no banheiro, depois da palestra, aí vem um funcionário trans e fala... Então, não sei o que... Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Sim, eu tenho 29. Eu tenho 20, vou fazer 30 agora. Quando eu sair, eu já vou ter 30. A gente tem a mesma idade. A gente tem a mesma idade.
É isso. A realidade também para pessoas trans, a gente é muito difícil fugir, esconder. A opção de guardar pra gente. Máximo respeito às histórias de vocês também. Sem briga, rinha Não, mas de que tá mais lascada, né? Não, mas é total. A gente tem total reconhecimento sobre esse privilégio. É babado. Não E aí tem a comparação. gente, e ainda mais dentro dos seus recortes, que são. O buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Mas eu também transicionei em 2016, dentro da faculdade, e mas eu vivi muito. Fiz tudo que é tipo de trabalho. Eu fui bartender, eu fui tatuador, DJ, eu fui. Trabalhei. Ih, atriz, amor. dançarina. Atriz, dançarina, ator, dançarino. E aí eu passava muito tempo, porque é isso, eu precisava, nessa fase, o dinheiro, meus pais já estavam no outro lugar, eu já tava precisando fazer o meu. Tive a sorte de não ter me expulso de casa, eu tinha muito medo disso, mas tinha essa sensação de preciso da minha liberdade financeira para ter a minha liberdade. Eu nunca consegui um trabalho, tipo, deixei muito currículo em muito lugar, em 1000 lojas que... Tem umas lojas que eu entrava que as pessoas sempre vinham me perguntar: essa roupa aqui, fiz, moça, um trabalho aqui. De tão perfil que eu tinha das pessoas que trabalhavam ali. E eu nunca fui chamado pra uma segunda entrevista. Quando eu deixava meu currículo, eu tinha toda a carcaça, mas nunca rolava a oportunidade de trabalhar. Eu cheguei a trabalhar uma vez numa loja de shopping, mas assim, foi uma cagada que veio aí. Mas, no geral, eu tinha muita dificuldade de ser contratado dentro do formato CLT também, porque quando batia o currículo, eu fazia esse CPF aqui. E eu dei muita sorte quando eu fui dar aula, que eu fazia licenciatura em artes visuais, de ter caído numa escola que era inclusiva, tinha aluno surdo, aluno com toque, era só pessoas neurodivertidas e tudo mais. E aí foi um ambiente que foi muito gostoso ser professor lá. Mas aí depois disso eu já não continuei dentro dessa área. Só me identifico muito também com essa coisa de a gente não conseguir fugir. Não dá pra você tentar... Esconder. Não dá pra poder esconder, né? E eu entendo também o outro lado, porque eu acho que a gente vai criando mecanismos. E talvez hoje eu entenda até mais, porque hoje eu tenho uma passabilidade social. Eu, por exemplo, no meu prédio, meu porteiro, eu nunca virei pra ele e falei: oi, eu sou trans ou preta, tipo assim. Teve que se explicar, né? Eu não fico batendo nessa tecla. Inclusive, até evito também, né? Por exemplo, sei lá, um episódio muito recente, mas eu peguei um Uber recente e o Uber se achou no direito de conversar comigo e eu adorei, porque eu também, se deixar, eu vou puxando assunto. E ele tava me contando, tipo assim, não, acho um absurdo, Erika Hilton, mulheres querendo pegar o lugar de vocês, mulheres, você, mulher. E aí eu falei assim, das duas, uma, ou eu vou falar que eu também sou uma travesti, desce do carro! ou não tolerarei! Ou eu vou ficar... Um absurdo, cara! Caramba. Não, realmente, mentira, só que eu não bati nessa tecla. Só que aí ele tá assim, não, e tem uma trans que eu concordo com ela, trans de direita, @ tal, porque ela fala, eu sim sou um homem macho, bio. E eu ouvi aquilo tudo, e aí eu entrei num... Sangrava assim. Nossa. Sangrava, mas eu entrei num estado de transe tão louco, porque eu ficava assim... Ele não sabe que eu sou uma mulher trans, tá? Mas ele tá falando a barbaridade sobre mim. Sim. Mas se eu digo quem eu sou, da forma como ele está falando barbaridade sobre mim, ou ele me ataca, ou eu vou ser a vítima da situação, E aí eu comecei a encontrar ferramentas didáticas para falar com ele sobre... Sim, mas esse papo de trans não é uma coisa recente, é porque hoje a gente tem... você lembra de tal pessoa da sua época, tipo assim, você... O que você achava da Roberta Close? Tipo assim, ele é o senhor... Educar, né? Educar, e a trans de direita. Mas será que tá pegando lugares de mulheres mesmo? O senhor já viu alguma trans bater em mulher? Tipo assim, já viu? Você já viu? Não, nunca viu, vi. né, amor? Tá. Então, E aí, é louco, porque é um mecanismo também, esse da passabilidade, porque aí você entra também num lugar desse limbo psicológico, né? Sim. Que te afeta Sim. total, que você... E eu acho que uma coisa muito importante, que eu acho que a gente precisa pautar entre nós, especialmente, é, tipo, parar com essa rinha de quem sofre mais. Sim. Eu acho que a gente tem que reconhecer e entender que existem recortes que são mais vulneráveis. É consciência de classe, é consciência racial. E a gente tem que entender e acolher esses recortes, mas
não é ninguém... o sofrimento de vocês não deixa de existir. Por causa do nosso sofrimento. e Exato, vice-versa. exato. A gente tem que acolher o E que que eu acho que isso também é uma grande pauta em relação à questão LGBT, em relação à questão racial, em relação à questão da pauta de gênero, porque também a mesma mulher que é opressora com a Eric, que acha que a Erika tá assumindo a comissão e o lugar dela, é a mesma mulher que é vítima na casa dela do marido que é Sim, agressor dela. sim. E no fim, é esse mesmo marido, que é esse mesmo motorista de Uber, que tá falando que a gente não deveria estar lá. Sim. E no fim, ela tá atacando uma outra mulher, que não é uma mulher que tem um marcador biológico que o dela, mas que ela acredita. E no fim, tá todo mundo dentro da mesma pirâmide sofrendo em contextos diferentes, Sim, né? é uma grande ciclo de violências. Mas aí vamos... Eba, que gostoso! Vamos falar de polêmica, então? Eba, vocês acabaram... Queridos, 2 de paz. Vocês acabaram de passar por uma situação, né, recentemente, que... acabou lesando vocês seriamente, foi uma grande polêmica na internet aí. Movimentou bastante coisa e fez a gente refletir muito sobre o mercado também, né? Que a gente tá incluso, que a gente tá inserido. E aí eu queria saber de vocês como tá sendo esse pós-BOzão e como a pessoa se organiza financeiramente depois disso. Eu não tô sabendo, gente. O que aconteceu? Eu não tô sabendo, não. Ih, gente, eu vou atualizar a fofoca agora pra ela. Então, Você vai ficar chocada quando você souber. Mas, enfim, basicamente, eu e o Robert, quando a gente criou o 2 de Paz, nós fomos agenciados logo de cara. Assim, a gente tinha 4 mil seguidores e uma agência entrou em contato com a gente, falando, nos convidando, né, para ser agenciados, para trabalhar como influenciadores digitais e tudo mais. Naquele momento a gente falou, nossa, a gente é tão pequeno, né? Tipo, já estão querendo agenciar a gente, mas era uma agência grande, relevante, que tinham nomes grandes, tipo, sei lá, Larissa Manoela era da agência e tudo mais. Então, tudo isso deu credibilidade para a gente acreditar naquele trabalho. E, enfim, nós fomos agenciados deles por 4 anos. E o que aconteceu, basicamente, foi que a realidade da influência digital foi apresentada para a gente através do olhar deles. Tudo que a gente conhecia do universo... de mercado, de como é que funcionava, né? Negociação. Pagamentos, valores, tudo a gente conhecia através do que eles apresentavam para a gente. E tudo certo, assim, a gente cresceu muito rápido, nosso perfil fechou muitos jobs já logo de cara, e foi uma coisa que foi acontecendo e que mudou nossa vida, né, drasticamente, assim, tanto que o Robert saiu do CLT mais uma vez, foi trabalhar junto comigo, né, só como influenciador digital, e o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, assim, depois de um ano e pouco de agência, os pagamentos começaram a atrasar, porque as marcas faziam pagamento para a agência e a agência fazia o repasse para a gente. E a gente... Já começou errado. Porque já, Exato. inclusive, esclarecendo isso, porque eu acho que muito se falou na internet sobre isso, e né, todo mundo que tinha esse letramento, até de pessoas que comentavam sobre e tudo mais, e quem tá em casa não necessariamente conhece essa realidade, mas nisso vocês acabam sendo tributados duplamente, né? Então o dinheiro de vocês já vai embora, que vocês pagam eles vão pagar o imposto sobre esse dinheiro e vocês vão pagar o imposto depois sobre o repasse deles. Não é o correto. O correto é cada um receber a sua parte, a agência receber a parte dela e o criador emite a nota da porcentagem deles. e você emite a nota. Exato, porque mil embrólios, vocês já estavam sendo enrolados daí. Exatamente, só que a gente não fazia Não tem ideia, noção, assim, né? a gente Não não tem sabia. E um erro que eu acho muito grave do mundo da influência digital, nós não somos unidos. A gente não divide informação. A gente não fala. Já! Exato. Juro. Mas a E gente não também fala. tá cada um na sua casa, no Brasil inteiro, espalhados. A gente não tem esse espaço necessariamente de conversa sobre. Médias de valor. Exato. A gente muitas vezes pensa assim, eu não vou falar quanto eu ganhei ali, porque senão vai chegar outra pessoa, vai fazer mais barato e vai tirar o meu job, entendeu? Eu via muito isso, assim, que a gente tentava muitas vezes tirar dúvida, falar com pessoas que a gente tinha mais intimidade, e a gente sempre recebia uma informação assim, eu não sei, atrasa às vezes. E muita gente sabia do que estava acontecendo e não falou pra gente também. A gente teve vários colegas da agência que passaram pela situação, saíram e não avisaram pros outros o que estava acontecendo. A gente foi ficando para trás ali, mas enfim. Basicamente, o que aconteceu foi os pagamentos começaram a atrasar, e a gente começou a viver de novo naquela situação da escassez. Eu pensava, gente, eu tô trabalhando cada vez mais, os contratos estão vindo num valor maravilhoso, assim, tá tudo certo, mas
entrando. um dinheiro não tá entrando. Então, tipo assim, não adianta nada, eu tô trabalhando, mas o dinheiro não chega. Atrasava, começou, né? Atrasava um mês, aí depois atrasava 2 meses, aí 3, 6. O negócio foi entrando numa situação que chegou quando chegou a gota d'água mesmo, a gente tinha atrasos de contratos de 1 ano que a gente não tinha recebido pagamento. Só que como a gente trabalhava muito, até hoje, graças a Deus, a gente trabalha bastante, a gente tinha aquele fluxo assim que vinha, a gente ia pagando as contas, mas ao mesmo tempo, de repente, ficava negativo, de repente, tava faltando dinheiro, a gente desesperado, perguntando para nossa agência, né, cadê o dinheiro? Tem previsão de pagamento? E eles sempre ensinaram muito a gente assim, não se envolvam em polêmica, não entrem em desgaste com ninguém. Então, não vamos falar desse problema, não vamos externalizar o problema, e a gente vivia isolado. Então, a gente vivia o quê? Não, vamos fingir que tá tudo bem, não vamos falar com a agência, né? E não pode falar com outros influenciadores do que está acontecendo, não entre em contato com as marcas e as agências, porque isso vai te queimar no mercado, você vai acabar não trabalhando mais, isso vai ser um tiro no pé. Então a gente foi cada vez mais se isolando, e eles de cima coordenando tudo isso, né? Então até que chegou no momento que já chegou assim num nível de absurdo de atraso, de escassez de novo, que a gente foi atrás de uma pessoa numa agência que a gente tinha um pouco mais de intimidade e falou, por acaso esse pagamento já foi realizado? Sim, há 5 meses atrás, comprovante, tá. E aí, não, calma. Aí a gente começa a entrar em contato com várias pessoas. Comprovante. Tudo já tinha sido pago há muito Nunca houve tempo. atraso de pagamento. Nunca houve atraso. Exato. Porque aí vocês acreditavam que eram as marcas Que estavam atrasando. Era uma que eram tendência de mercado, que todo mundo atrasava e não sei o que. Era sempre a culpa para as agências e para as marcas. Sendo que estava todo mundo pagando certinho quando a gente recebia os comprovantes. E muitos deles antes do prazo do contrato, que foi chocante para mim. Sim. Entendeu? Então, a gente pega e expõe na internet tudo isso. Exato. E aí era uma situação que a gente era levado a trabalhar cada vez mais, porque tava faltando dinheiro, tava atrasando os pagamentos, então a gente tinha que trabalhar o dobro, trabalhar o triplo, trabalhar doente. Era um medo, né? Porque a gente tem filho, então tinha aquela questão, meu Deus, eu não posso deixar o aluguel atrasar, não posso deixar de ter plano de saúde. Então tudo isso era uma preocupação constante. E a gente simplesmente descobre que tudo que a gente tava vendo era uma mentira. Assim, só pra você entender o tamanho do Belzinho, ele tá chegando em R$600 mil. Dinheiro que era nosso, que desapareceu, que a gente não viu, nem a cor, assim, isso era só a nossa porcentagem. Isso, assim... De anos de trabalho aí. De muito tempo de trabalho, que a gente nunca recebeu e provavelmente nem receberei, assim. É uma coisa que a gente está lutando na justiça, a gente entrou na justiça na vara civil, na vara criminal, mas quem sabe fazer isso faz muito bem, porque a pessoa tira tudo do nome dela, né? Ela sempre tem... um laranja, uma coisa, é o dinheiro que está nas Bahamas. Exatamente. E aí a gente, enfim, divulga na internet, a gente começa a abrir os olhos de todos os outros influenciadores que estavam na agência, todo mundo começa a descobrir também os rombos, né, as faltas de dinheiro, que, assim, a gente qual somando... é o nome da agência pra todo mundo saber? Todo mundo sabe, a gente revelou. tá na inclusive. internet. A gente revelou o nome Mas- da agência, os donos da agência, a gente falou o nome. Fez uns Botou tudo na mesa, amor. A gente colocou tudo na mesa. A gente fez uma conta por alto, assim, de vários influenciadores que resolveram abrir os valores e tudo, mas passa facilmente, assim, de R$2 milhões, assim. Foram muitas pessoas Foram lesadas. Muitas pessoas. Só atualmente, né? Porque depois disso, muita gente entrou em contato com a gente. Muita gente. Todo mundo passando pela mesma Os situação. donos da agência eram LGBTs? Aham. Gay trambiqueira! Exato. Vocês não pediram? Não queria que trambiqueira? Foi top. Representatividade! E aí, o que a gente descobriu depois de pessoas que passaram por situações piores do que a nossa, assim, foi um pesadelo. É um avalanche. A nossa história é a ponta do iceberg de algo muito mais pesado, muito pior. E, enfim. mas é horrível, horrível. E Ficou basicamente sem respirar. te respondendo como estamos depois Isso, desse gente. escândalo. O primeiro momento foi absurdo, assim, porque a gente teve que ter uma frieza de primeiro, o que fez a gente expor a situação? Porque, como eu te falei, a gente é embaixador de marcas muito grandes. E a gente tinha esse medo do escândalo, porque eu falei, gente, se essas marcas soltam a nossa mão, a gente tá ferrado. Até porque vocês passaram por uma lavagem cerebral bem grande aí, de 4 anos, de tipo, não pode escândalo.
buscando. Não pode, não pode, não pode. Exato. E aí primeira coisa que a gente fez foi conversar com as marcas, com as que a gente tinha mais intimidade, que a gente tinha contrato de embaixador para falar, galera, a situação é essa. E a galera, todo mundo falou, gente, expõe. Fala, porque a gente segura a ponta aqui desse lado, mas não deixa essa situação ficar assim, e a gente resolveu falar. Até porque as próprias marcas também tinham sido vítimas. Sim. A gente tem um caso de uma multinacional que o nome dela foi parar no Serasa, no SPC. Você tem noção por que sujou o nome dela? Porque imagina, de repente o influenciador diz, eu não recebi o pagamento, então o banco sujou o nome da marca. Imagina a multinacional indo lá na agência falando, que isso? Como assim o pagamento não foi realizado? Então imagina o tamanho do BO, entendeu? Enorme. E aí, basicamente, a gente teve esse acolhimento das agências, das marcas, expomos a situação e da noite pro dia, a gente estava muito na nossa zona de conforto de alguém que estava só focado no criativo, só focado em produzir conteúdo, em criar volume, porque o nosso comercial era passivo. As marcas chegavam atrás da gente e a gente vivia esse ciclo assim da agência que estava cuidando da parte do dinheiro. Da noite pro dia, a gente teve que falar com todas as agências, com todo mundo que trabalhava, a gente teve que tomar as rédeas da situação de que a gente não tinha contato de ninguém. Sim. Então, assim, foi muito desesperador a gente ter que, basicamente, montar uma agência da noite pro dia. Sim. Porque foi literalmente isso, porque a gente teve que criar frentes de trabalho para entrar em contato com as pessoas, procurar provas de comprovante de pagamento, contrato, a gente não tinha acesso a nada. Eu não tinha um contrato. Nossa, gente. Não tinha nada. Eles até assinavam os contratos por vocês. Eles até assinavam muitos o que também é contratos. legal. Que também é legal. Todo mundo tem que ter acesso aos seus contratos. E é o que eu falo, se a relação tivesse sido feita um pouco mais profissional, a gente já teria se tocado de que tinha coisa errada ali. O problema foi que, tanto com a gente quanto todos os influenciadores da agência, eles entraram num âmbito pessoal, Sim. de se tornar meio que família, Sim. olha o apoio que estou te dando, vou te apresentar minha mãe, minha família, tudo. Aí misturava as coisas, você fala assim, se a pessoa está me ajudando tanto, ela jamais seria capaz disso, entendeu? Então você começa assim, mas tá estranho, mas não, acho que não é capaz de algo tão ruim, entendeu? Então, se as coisas tivessem sido um pouco mais frias e afastadas, tipo, ó, esse é o seu papel aqui, esse é o meu, a gente já teria se tocado muito disso antes. Mas é isso, todo mundo caiu no mesmo problema porque todo mundo confundiu muito a relação ali. Sim. E eles fizeram tudo muito de propósito, né? E como vocês têm se organizado financeiramente após esse rombo gigantesco que vocês tiveram? É isso que eu ia falar. A gente não teve tempo de chorar pelo trauma da situação de, tipo, meu Deus, eu perdi quase 600 mil reais. Eu não tive esse tempo, porque eu chorava, mas eu chorava enquanto estava cuidando da criança, chorava enquanto estava mandando mensagem para as agências e tudo, e lutando, porque a gente, foi literalmente assim, eu tenho que lutar pela minha vida agora, porque tem aluguel para pagar, tem plano de saúde, tem tudo das crianças, da nossa, nós somos uma família. Sim. E ao mesmo tempo, tinha os pagamentos que estavam prestes a cair na conta da agência, porque existia contrato. Então imagina a luta da gente lutando contra o tempo para receber pagamentos que fariam toda a diferença. Porque era tipo assim, gente, esse pagamento vai salvar meu aluguel, esse pagamento vai salvar 2 meses da minha vida. Era literalmente assim. E a gente, desesperado, correndo atrás desses pagamentos. Então assim, a gente não tinha muito tempo de ter que lidar com o trauma da situação, de tudo, porque a gente não podia baixar a guarda. E foi literalmente assim, porque os pagamentos, alguns a gente conseguiu, e outros não. E porque já estava programado, porque não deu tempo da gente entrar em contato com a agência e tudo mais. E esses pagamentos caíram na conta da agência e a agência ainda assim não teve a coragem de falar assim, não vou fazer o repasse. A gente perdeu esses pagamentos da mesma maneira. E a gente do outro lado desesperado falando assim, gente, tem plano de saúde. Eu descobri o golpe, eu estava no caminho do hospital com a minha filha com meningite. Nossa. E eu lembro que naquele mês foi um mês que a gente falou assim, cara, talvez a gente não tenha dinheiro para pagar o plano de saúde, mas vamos deixar de pagar o aluguel, porque o plano de saúde a gente não pode deixar de pagar. Atrasou o aluguel, mas pagou o plano de saúde. Foi desse nível que estava a situação. E aí as pessoas veem a vida de influenciador digital, é uma vida muito glamurosa, né? Porque você ganha muita coisa. A gente mesmo ganha. A gente ganha viagem, com tudo pago, a gente ganha eu quero carro. também, gente. Ih, Manda meu pra filho. mim. Eu quero carro. Eu nunca ganhei carro. Eu quero. Amor, Aí- a gente tem que fazer filho. A gente vai ter que ter criança pra ver se a gente Mas ganha é carro. isso, aí é barbeiro que você ganha, é restaurante e tudo mais, isso dá uma vida irreal. As pessoas Total. olham a vida e falam assim, nossa, a vida dele é muito rico. Mas
Mas as pessoas não entendem, por mais que a gente fale muitas vezes que é permuta, que você ganhou, que é publicidade, as pessoas ainda acham que você tá numa realidade financeira que às vezes até a gente tem dificuldade de entender qual é a nossa realidade financeira, porque a gente vive uma vida meio distópica em muitos aspectos, né? Porque você ganha muita coisa. Sobre acesso, não sobre permanência, né? Exatamente. Exato. É o e no que eu final, um penso. grande escambo. De novo. É tombadora ela é o mesmo. tombamento. E na verdade Exato. isso é um grande escambo, né? Você entregou alguma coisa em troca desse bem de consumo. Exatamente. Que, Também. enfim, audiência, seu trabalho de divulgação Exato, e tudo. exato. Mas... Apesar de ter muitos privilégios, sim. Tanto é que, assim, 600 mil reais não é pouca coisa, é muito dinheiro. Tem muita gente que vai trabalhar por anos e anos e anos e não vai conseguir acumular isso. Então, assim, é uma realidade muito além, muito fora. Mas, de todo jeito, mesmo que seja, tipo, muito dinheiro, meu Deus, chute nos ricos, não... A força, vocês entregaram algo que não foi pago. O trabalho, vocês exercitam um trabalho que não foi... como é que chama? Como é que é o termo? Remunerado, que não foi reconhecido. E era um momento que eu tinha comentado assim, a gente estava trabalhando cada vez mais, a gente comprou um lote, a gente queria construir nossa casa, e a gente estava falando, gente, esse é o dinheiro que a gente vai pagar, custear a construção da nossa casa e tudo mais. E aí, da noite pro dia, eu descobri que eu perdi todo aquele dinheiro, que era um sonho, era expectativa que a gente tinha como família de dar uma segurança para nossa família. Sim. Então, foi desesperador, ao mesmo tempo, foi aquela questão. Conseguimos pegar alguns pagamentos. Então agora, beleza, a gente tem dinheiro para viver esse mês e o próximo. Sim. Mas precisamos o quê? Correr atrás agora de novos contratos para seguir. Então a gente está ainda meio que nesse momento assim de recebemos alguns pagamentos, mas sei lá, estamos recebendo agora os primeiros pagamentos dos contratos que a gente fechou depois que a gente descobriu o golpe. Então a gente está nesse momento de tentar se entender. A gente tem um planejador financeiro agora, Isso que é uma bom coisa investimento. que acho que as pessoas nem sabem que existe essa profissão. Sim. E a gente está realmente agora conseguindo esquematizar, entender como é que é a nossa situação financeira, que, como eu falei muitas vezes, é até difícil para a gente conseguir entender qual é a nossa realidade financeira, para conseguir criar um planejamento de curto, médio, longo prazo. E essa é a nossa realidade agora. Recebemos alguns valores para conseguir se sustentar por alguns meses. Agora já entraram novos trabalhos e tudo mais. E agora a gente sabe, não, beleza, a vida seguiu, os pagamentos vão agora entrar e eu tô chocado agora, a gente tem pagamento que tá entrando 30 dias antes do previsto. Gente! Eu falei, acho que as pessoas- realidade é essa? Acho que as pessoas também ficaram muito sensibilizadas com a história de vocês, porque é isso, vocês vieram de uma realidade muito apertada, conseguiram conquistar um monte de coisa pra serem lesados, para serem... Porque eu não quero me envolver juridicamente com isso. Supostamente Pra lesados. vocês supostamente terem sido roubados, supostamente. E é isso, pô, isso é muito duro, isso é muito difícil. Mas vamos levantar um pouco a clima. Bora. Eba, gente, qual foi a coisa mais fútil que vocês já fizeram que vocês compraram e fizeram vocês felizes? Eu vou pesar o clima de novo? Ai, meu Deus. Nunca consegui comprar nada assim muito fútil. A gente brinca, né? Que a gente não consegue gastar assim grandes coisas porque sempre bate um peso na consciência. Tipo assim, não, a gente não pode. Então, assim, no máximo é só um gostinho, tipo um jantar, uma coisinha assim, entendeu? Mas, tipo, grandes coisas assim, ou uma coisa fútil que Pode ser custa. uma coisa pequenininha, pode ser uma coisa pequenininha. Ai, milkshake. Não, eu tenho uma. Fala. Le Creuset. É o quê? Uma coisa, Le Creuset. Mas você ganhou, você nem comprou. É verdade. Tá, O que é isso? O que é isso? Aquela panela pesada. Pesado. Aquelas panelas Nem pagou. Ah, recebido, pô. foi. Exato. Eu, hein? Ai, gente, é pior que é verdade, porque quando você vive da escassez, assim, você tem esse medo de Constante, faltar. A gente né? tinha essa coisa de, não vou comprar nada que pareça fútil. Até quando a gente vai comprar uma coisa, é investimento, é equipamento para trabalho, é computador e Total, tudo total. mais. E agora Então, compramos o lote, queremos construir a casa. Então, Então são sempre alguns planos de obrigação de adulto, meio que assim, entendeu? Mas não é aquela coisa tipo, gastei, porque me dei essa vontade. Ai, gente, eu não tenho Funko memória Pop, disso. um negocinho, não, nada. Então tá bom. Não E sei, você, eu não amiga?
Ah, ela já me deu uma Ai, lista boa. gente, eu sou uma pessoa que veio da periferia, né? E aí na periferia a gente tem toda essa cultura da ostentação, poderia ficar horas dissertando sobre. E aí eu achei que, para mim poder acessar determinados lugares, eu precisava de determinados símbolos. E a psicologia, a sociologia explica isso. Max Weber, já viram? E aí, eu particularmente, quando eu comecei a acessar São Paulo e etc., determinados lugares, era necessário que você estivesse vestido de tal forma, Sim. portando determinadas coisas. Então eu já me rendi a muitas labels, assim, e que são caras, são fora da casinha. Então acho que talvez uma das coisas mais fúteis que eu já tenha comprado foi, sei lá, uma bolsa da Prada, um batonzinho da Dolce, uma paletinha da Givenchy. E eu acho que foi difícil para mim me desprender disso, né? Mas hoje, particularmente, eu não tenho mais isso como um propósito. Hoje, já no meu atual momento de vida, tudo que eu posso é investimento da minha casa, nos meus bens, da minha família. Chique. Então, ter adquirido minha casa própria também foi um divisor. Eu nem sei qual foi. Qual foi a coisa E o que eu... seu luxo, você não falou? Então, eu não sei qual foi, amor. Qual foi o meu luxo? Sua poltrona. Ah, é a minha poltrona. Mas é um móvel de casa. É, designer, mas é designer. Mas Esse você falou sapato o aí é o que eu tô vendo aí E também. amor, ó. isso aqui é AliExpress. AliExpress. Amo. Ó, faço- mas não, acho pra cada não te coisa. deixar sem resposta, acho que os maiores luxos que a gente se deu foi associado à experiência, viagens. A gente já foi mais gastadorzinho com viagem. Não, é. Tá, mas aí eu não acho que é fútil. Porque, por exemplo, ano passado eu fiz a viagem da minha vida porque estou numa fase de extrema... Tá difícil financeiramente. Ano passado eu burnoutei. Não existi direito na internet. E aí... Foi um ano muito difícil psicologicamente, tudo sem fazer sentido, tudo... E aí eu fiz, cara, dinheiro não tava entrando mais, porque ninguém gosta mais de GLS, as marcas não estão... Caiu o interesse em patrocinar, em fazer publi, etc. E aí eu me vi, meu Deus, fudeu agora, o que é que eu vou fazer na minha vida? E aí eu me arretei, peguei minhas coisas, e fui pro Japão. Comprei uma passagem de um dia pro outro e só fiquei em hostel, que era R$70 a diária. Viajei no Roots, assim, hospedei num lugar duvidoso, pagando 40 contos. No hotel cápsula. E o teu cápsula é chique, amor. Ele é carinho, mas eu fiquei em um só. Mas eu fui ficando assim, numas coisas bem duvidosas. Mas foi incrível. Mas assim, foi pra alimentar esse sonho, porque eu tenho esse dinheiro agora. Eu não sei se eu vou ter amanhã. Se eu tenho ele agora, eu vou realizar esse sonho agora, porque eu não sei se amanhã, se eu for parar debaixo da ponte. Eu fui parar pra debaixo da ponte tendo ido pro Japão um dia na minha vida. Lindo, cara. Caramba, A gente. gente fala que os momentos mais felizes da nossa vida a gente viveu viajando. É. Então são momentos que a gente sempre priorizou muito. Então, o mais food seria isso, viagens. Que não acho que é fútil. Que não é Inclusive, fútil, exato. Inclusive, a próxima pergunta era: qual foi o primeiro sonho que vocês compraram com o próprio dinheiro? E eu queria muito direcionar essa pergunta pra você, amiga. Porque você acabou de realizar uma conquista que eu acho que é o sonho do brasileiro médio hoje, gente. Gente, então, nessa época trabalhando com a internet, assim como vocês falam, eu acho que também a minha dinâmica de lidar com dinheiro foi muito nova, porque trabalhando de CLT, para a dinâmica que a gente tem hoje, do que um influenciador recebe fazendo uma publicidade, para mim era tudo muito novo. E aí eu lembro que eu cresci muito na pandemia, assim, questão de trabalhos e etc. E eu morava com a minha mãe, com a minha família, e aí nesse processo todo eu comecei a juntar muito do dinheiro que eu recebia. Eu juntava esse dinheiro e continuava morando em Minas e BH com um padrão de vida que era ok, não eram os melhores padrões de vida, mas que para mim o básico já era, assim, ter geladeira cheia para mim é o luxo do luxo. Para mim poder chegar no supermercado e comprar o que você quiser sem ir com a calculadora do lado somando é um baita privilégio. Então, para mim, isso me bastava. E aí, à medida que eu fui chegando em São Paulo, fui acessando esses lugares, eu percebia que eu acessava determinados lugares, mas que era diferente. Então, também, eu acho até bom contextualizar essa questão que eu falei das minhas coisas fúteis, porque, por um lado, eu penso também que essas coisas fúteis acabaram criando um valor meu no mercado de influência que é bem diferente do valor que eu tinha. Então, assim, se uma marca que vai te contratar vê que você está esteticamente portando determinadas coisas, o valor de consumo do valor que você está cobrando pelo seu trabalho era diferente. Então, pra mim também isso era diferente, né? Tipo assim, pra mim poder chegar num lugar e pra falar, então, meu valor é tal, e aí a marca falar, nossa, realmente, o valor dela é tal. É uma
uma construção de imagem, é uma construção de muita coisa. Então também hoje eu até repenso do que eu respondi antes, se realmente era fútil para mim ter aquilo. Porque eu acho que dentro de determinados contextos era, dentro de determinadas visões de quem esteja assistindo seja, mas dentro de determinada realidade a qual eu estava inserida, talvez isso não era fútil. Mas, um valor, né? é claro, valor de mercado, né? A gente está falando de negócios, no fim das contas. E aí, eu comecei a acessar esses determinados lugares e comecei a perceber que ainda assim eu não me sentia pertencente a outros. E que uma das coisas que os meus pais falavam era que existiam duas coisas que eram fundamentais, que era a educação, que eu falei, e que também era o terreno, o lote. E o meu pai, especificamente, a minha família também é uma família pobre, mas o meu pai vem ali de Jaboticatubas, interior de Minas, onde a minha família tem terrenos e lotes. E quando eu era criança, meu pai comprou um lote e construiu uma casa. Uma casa extremamente inacabada, uma casa onde eu cresci e morei por um tempo que a casa sempre foi rebocada, a casa nunca teve cor, nem que fosse um branco na parede, nunca teve. Então, eu cresci numa casa onde não tinha internet direito, não tinha isso, mas era uma casa que era nossa. Então, querendo ou não também, eu fui educada, né, de alguma forma, de que aquilo ali era nosso, que a gente pagava conta de luz, pagava conta de ar, às vezes tinha um gato ali, uma coisa louca. Mas nessa dinâmica existia um lugar que era nosso. Sim. E à medida em que eu fui crescendo, eu enraizei isso na minha cabeça. Também não sei como. Hoje eu entendo que era o orixá agindo. Mas eu fazia uma lógica na minha cabeça de que, enquanto eu estava em São Paulo e estava produzindo renda, e que eu estava ali gastando com coisas determinadamente fúteis ou não, que eu deveria gastar em algo que era meu. Sim. E aqui em São Paulo o custo de vida é muito caro. E eu me dei conta que eu estava pagando de aluguel cerca de 4, 3 mil reais, 6 mil reais, 5 mil reais, condomínio. Eu ficava assim, gente, e eu tô pagando isso tudo, vai pra onde? Vai pra onde? Esse dinheiro, qual é o destino final? Uhum. E aí eu ficava assim, gente, tá difícil, nega? E aí eu falava assim, gente, não, essa conta não tá fechando. E aí eu comecei a pensar, será que talvez não seja a hora de, se é pra me pagar um valor como esse, de investir numa coisa que seja minha? E aí eu lembro que eu comecei a fazer contas, comecei a somar, e eu sou de humanas, então pra mim fazer contas é super muito difícil. gente, é difícil. Muito difícil, mas aí eu vivia na planilha. Esse ano talvez seja difícil, porque esse ano eu tô falhando na planilha, mas ano passado, retrasado, que era o ano que eu comecei a me organizar para adquirir esse bem que é minha casa própria, eu comecei a anotar tudo. Então, anotar coisas do tipo assim, tem uma parte da planilha que é só de transporte, uma parte da planilha que é só de alimentação, e uma parte de alimentação que é subdividida, que é alimentação fora de casa, alimentação dentro de casa. Uma parte que é de transporte, que é transporte público, transporte privado. Então, eu comecei a entender também que eu gastava muito com Uber. Então, Giovana, vamos voltar a andar de metrô. Lá em Minas, tu não andava de metrô? Vamos andar de metrô. Ah, vai bater perna de Prada no metrô? Vai bater perna de Prada no metrô. Mas vai bater perna. E aí, tipo assim, eu comecei a me desgrudar também dessa realidade que eu acho que o marketing de influência cria na nossa cabeça. Que é a do close, né? E eu comecei a falar assim, não, meu amor, não tem close certo, não tem perrengue certo, mas eu vou querer ter o meu bem. E aí, eu, junto com o meu marido, a gente desenhou um plano estratégico para quê? Vamos ter que sair desse apartamento porque acabou o contrato e o aluguel vai passar para 6 mil. Eu falei assim, não, aqui eu não continuo. Eu não continuo. E aí a gente perguntou, então, esse imóvel está à venda? Não, esse imóvel não está à venda. Por quê? Porque especulação imobiliária, o lugar que a gente morava na região central, é muito mais interessante para a moça continuar mantendo ali o aluguel do que ela vender o imóvel. Eu falei assim, então a gente vai procurar outro lugar. A gente começou a procurar outros lugares e começou a ver que o valor também para alugar também não estava fechando. E assim, não está fazendo sentido. E aí eu falei, poxa, eu tenho uma reserva financeira de todos esses anos que eu trabalhei, e aí hoje eu não tenho mais essa reserva, tá? Só para contextualizar. Mas essa reserva financeira vai ser a que eu vou usar para poder dar entrada no imóvel, e que se eu hoje vou continuar aí trabalhando para poder pagar o financiamento, porque ainda também tenho financiamento, não quitei o valor todo, mas eu vou me organizar financeiramente para tal. Então hoje eu estou me organizando para tal e consegui comprar o meu primeiro imóvel, a nossa
primeira casa. E que é, assim, uma realidade pra mim muito diferente, né? Tipo, da minha família. Eu cresci numa casa inacabada, então, assim, não tinha cor, não tinha box no banheiro. Eu não sei, acho que isso é uma coisa que eu levei pra terapia, porque era um grande objeto de estudo pra mim, ter box no banheiro. Porque eu ficava, gente, todo mundo tem um box no banheiro. Aí, não tem, onde eu venho, ninguém tinha box no banheiro. Eu nunca tive box no banheiro. Inclusive, por muito tempo onde eu morava, a gente não tinha um banheiro e canalizado esgoto. Então, a gente fazia xixi no balde. Enfim, gente, gatilhos. E aí, tipo assim, pra mim, ter um box no banheiro era uma coisa surreal. E aí, quando eu venho pra São Paulo e morando de aluguel nos lugares, eu via que todos os lugares que eu ia visitar, Tinha um box. pra alugar, tinha um box. E eu fiquei, gente, será que culturalmente de São Paulo se tem box no banheiro? Eu já descobri que não, tá, gente? Tá tudo bem, tá tudo resolvido. Mas como que a gente também cria isso? E nessa síndrome de escassez, eu entendia que eu nunca poderia ter um bem próprio, eu nunca poderia ter uma casa. Então eu falei assim, eu nunca vou poder ter um bem próprio, que eu nunca vou poder ter uma casa. E que eu vou viver pra pagar uma casa? Sim, vou viver pra pagar uma casa, mas vou viver pra pagar algo que é meu. Sim. Né? E aí eu acho que também é um papo de coach que vocês não devem cair, que é a ideia de que, investe o dinheiro, não compra casa e etc. Investe o dinheiro, mas cria um plano estratégico para isso, porque Exato. essa reserva financeira minha estava investida. Quando chegou, média de 5 anos de dinheiro investido, acho que agora vou botar esse dinheiro para comprar um imóvel. Então tudo é um plano estratégico que a gente tem criando, mas que ninguém nasceu sabendo. Eu não cresci com administração financeira, com responsabilidade financeira, então também não sabia de nada disso. Então a gente vai aprendendo com o tempo. E eu acho que uma das lições que eu deixaria tentem criar bens para vocês, né? E eu acho que criar bens é pensar muitas das vezes no imóvel, sabe? Tipo, porque você, por mais que você esteja trabalhando para pagar isso, mas você está trabalhando para pagar algo que é seu, do que você ficar se matando para poder pagar algo que não é seu, que você não pode, tipo, pintar uma parede, porque no fim você vai ter que pintar de novo para poder devolver, e aí no fim você não pode quebrar uma parede, porque você vai ter que depois devolver, e aí você entra num ciclo, que é isso, a nossa geração é uma geração que já não vai aposentar, que é uma geração que já não vai ver direitos que os nossos avós, nossos bisavós tiveram. Então, é uma geração que também não vai adquirir o primeiro imóvel. Tem pesquisas que falam isso. Então, como a gente consegue subverter isso, né? Total. Eu acho que essa é uma grande dor da nossa geração, né? Tipo, logo na nossa vez, logo na minha vez, não tenho como ter carro, não tenho como ter casa própria. E é muito duro. Não tem como ter filhos também. Não tem como, é difícil. Sobretudo sendo LGBT, porque aí você pensa também que, no nosso caso, minimamente, o argumento que eles usam para se referir a gente é que a gente não procria. Tá, fato, a gente não procria. Meu amor, volta pro episódio Só anterior. que aí você volta num episódio, vê pessoas trans, vê a gente procriando, vocês construindo famílias, e aí a gente vê toda essa lógica que a gente vai reconstruindo. E, ao mesmo tempo, também, com essa lógica, a gente tem uma questão que é de se planejar minimamente, ou não também, porque aqui a gente está falando de um outro aspecto, porque existem casais transcentrados, outras questões, mas de pensar, nossa, vou colocar alguém no mundo. Não colocar. E é caro, viu? Vou adotar, mas é caro. E aí você pensa que a nossa geração também é uma geração que cada vez menos vai pensar em construir família. Né? Tipo, por quê? E acho que não só sobre pessoas LGBTs, mas porque a gente tem 1000 camadas na frente. Mas tá caro ter filho pra qualquer pessoa que queira ter filho. Tudo E aí, tá por exemplo, caro. eu entrei nesse dilema, por exemplo, eu vou querer ter uma casa, eu vou querer ter uma criança. Eu acho que uma coisa que é isso, a gente não que se sabe... vá comprar crianças, tá, gente? O papo aqui não é esse, tá? Ninguém é louca que Jojo Todinho indo na África comprando criança. A gente tá falando de manter, de cuidar de uma criança, dos custos que envolvem ter uma criança, das provações, das coisas que nossos pais fizeram por nós, que a gente vai ter que fazer por outras crianças, para que elas cresçam com o mínimo de traumas possível, etc e tal. Mas eu acho que é isso. A gente tá lidando aqui, a gente tá falando dentro de uma realidade que é muito nossa, que é muito particular, que é muito pessoal de criadores de conteúdo pra internet, criadores de conteúdo que conseguiram transformar isso num trabalho rentável, sair do CLT, o que não é a realidade da maioria. Que estão se reinventando também, né, amiga? Exato. Porque a gente está passando por uma grande crise no mercado de influência que ninguém se fala também, mas que também precisa de ser falado, porque o dinheiro tá minguando, a IA tá aí, tá tudo acabando, tá tudo mudando. Tanto que tem um monte de gente voltando pro CLT, encontrando outras formas de se organizar financeiramente. Então, assim, o meu conselho, quero ser influencer, criador de conteúdo. Eu falo, calma.
repense direito isso aí, que é difícil, não tem estabilidade. De repente, você pode, supostamente, sofrer um golpe, a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, a instabilidade financeira constante, porque é isso, a gente fecha um job muito bom, que a gente vai ganhar três meses de um salário mínimo, 2 meses de um salário mínimo, ou a gente não vai passar meses e meses sem nada, sem trabalho nenhum. Então é um trabalho que tem muita inconstante, instabilidade. E aí cada um que tá aí assistindo tem a sua realidade. Em momento nenhum a conversa aqui quer apagar a sua realidade ou construir realidades, mas acho que é uma coisa que eu pego muito de lição dessa conversa aqui e que eu quero deixar para você também aí, é de que a organização financeira, ela é essencial para todo mundo, a organização financeira feita da sua forma, para a sua realidade, dentro do que compete o que você ganha, como você pode organizar e gerenciar seu dinheiro. Conversar sobre dinheiro é um tabu muito grande e a gente também precisa, acho que enquanto sociedade, a gente precisa aprender a conversar sobre dinheiro. Pode ser entre as pessoas que a gente mais confia e tudo mais. Não estou dizendo para você sair dizendo para todo mundo, mas eu acho que é importante porque isso nos protege de muita coisa também e nos ajuda muito a aprender também um com o outro. Até entre amigos eu aprendi mais sobre como me organizar financeiramente, ou trouxe um pouco da minha vivência também. Eu acho que a gente aprende muito nessas trocas. E claro, a gente está num período onde a gente tem muita informação espalhada aí pelo mundão, pela internet, e a gente tem que saber de que fontes a gente vai beber, porque coach... Tá cheio. De coach tá cheio. Mas aí é um monte de gente te vendendo como vender uma coisa que ele nem sabe como é que ele nem fez. Então, assim, vamos botar o pé no chão e entender o que é a realidade. E eu até queria complementar falando isso rapidinho, mas é porque também eu acho ótimo esse discurso de você trazer o pé para a realidade, também a gente interseccionalizar as coisas aí, porque tem fatores de raça, de gênero, de classe, e que eu acho que se eu vim dessa realidade, eu também acendi, que a gente também entra numa outra dinâmica de contextualizar tudo, mas eu acho também que tem um fator fundamental de que a nossa geração, ela historicamente foi construída para não criar expectativa e perspectiva de futuro, né? Então tá tudo aí mudando a todo tempo, né? A tecnologia, talvez o que a gente está entendendo com as IAs hoje, e muitos trabalhos que a gente fala, vão ocupar cargos de pessoas, talvez vão, talvez não, mas vão. Tipo assim, a gente está passando por uma grande revolução que talvez pode se equiparar com o que é que seu pai sentiu quando surgiu o telefone celular, que hoje é uma coisa super comum, mas quando surgiu o telefone celular não era uma coisa comum. Então, a gente vai evoluindo ao longo do tempo, mas eu acho que tem uma perspectiva também muito importante dessa questão da casa própria e do bem, que a gente tem que virar uma chavinha que eu também acho que eu estou virando e que eu me coloco também como impostora nesse processo, que é da perspectiva da coragem, sabe? Porque eu acho que eu não sei como eu vou pagar meu financiamento daqui 30 dias. Por mais que eu tenha uma organização financeira, pode acontecer de eu não trabalhar mais daqui em diante. E eu também assumo essa responsabilidade e abro o jogo com vocês de falar que eu também não sei como eu vou pagar a minha casa. Mas, quando eu assumo essa responsabilidade com um credor, com um banco, para me ceder o crédito, para me poder pagar a minha casa, existe uma coisa fundamental que é coragem. E que coragem é uma coisa que nenhum LGBT que está aqui ou que está assistindo a gente foi colocado para ter, né? Tanto é que fizeram com que a gente não se assumisse. Então, quando a gente se assume nesse lugar também de ter coragem, de assumir uma dívida e falar assim, eu acho que para mim é a principal coisa. Quando a gente fala de financiamento, tem o dinheiro, tem tudo. Eu poderia ficar horas falando sobre isso na hora de comprar um imóvel, né? Tem coaches financeiros que eu poderia ficar falando horas. Mas tem uma coisa que dinheiro nenhum compra, que é coragem. E que coragem é uma coisa que nós, LGBT, tivemos que ter muito para poder bater no peito e falar, eu tenho uma família LGBT, eu sou uma travesti, eu sou um homem trans, entendeu? A gente teve que ter muita coragem. E agora, quando a gente fala de construir bens, o que mais te falta, o que mais faltam pra gente é coragem. Então, lembre muito disso. Isso não é papo de coach, tá, gente? Que a gente precisa de criar coragem, porque se a gente não tiver essa coragem de bancar os nossos sonhos, ninguém vai bancar esse sonho. Mas eu não sei como eu vou fazer esse sonho. Paga de louca, irmã. Vai. É isso. Não, tô falando sério, porque se a vida é louca, eu sou mais louca ainda. Amor! Tá jurando isso, que eu não vou pagar essa casa, entendeu? É isso, caralho. Gente, a gente precisa encerrar. O episódio de hoje tá gigantesco. Mas, Giovana, tem um
editor que programa lute, pra né? gravar. Oi? O editor que O lute. editor Gente, né? que lute. Você tem um programa pra gravar. Tenho, gente. Eu quero que você se despida pra essa câmera aqui, antes de você partir. Gente, muito obrigada por acompanharem até aqui. Eu deixo aqui meu agradecimento por vocês que me ouviram dando esses textões aqui por muito tempo. Mas eu, pra pagar minha casa, tenho que trabalhar. Então, saindo aqui pra poder trabalhar, entendeu? Mas fica o convite também pra vocês acompanharem meu trabalho, Giovanna Eliodoro, aí nas redes sociais. Tem meu podcast também, Vamos Sentindo, pra gente sentir, falar de vida adulta, de dilemas, enfrentamentos, falar de BO, entendeu? Que nem tudo é só close. E eu agradeço muito vocês que também estão me inspirando pra poder ser mãe também, porque eu vou acreditar nessa Coragem. coragem. Eu vou, bota no peito e sustenta! E eu vou sustentar, entendeu? Então, muito Vai ter a obrigado. casa e o filho. Amor! Lá! Tem que escolher. Clarinho! Vambora! Então, amiga, muito obrigado. Obrigada. A gente vai continuar comendo, tá? Eu acho que essa última fala de Giovanna foi muito importante. Eu queria que vocês também trouxessem algo pra quem tá lá em casa assistindo, pra esse LGBTzinho que pode estar em 1000 contextos diferentes. O que vocês teriam a dizer pra quem tá em casa? Eu acho que é isso, assim, infelizmente a gente, enquanto comunidade LGBT, a gente cresce com essa preocupação e essa responsabilidade de se preocupar com o futuro. A gente tem que crescer consciente dos privilégios e da falta deles também, né? Porque, infelizmente, quando a gente sai do armário, quando a gente se assume, seja qual for o seu contexto, o seu recorte, é importante que você tenha essa consciência mesmo, né? De que você vai ter que precisar se preparar para o que vem pela frente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas que é possível. Acho que é importante a gente mostrar também, né? Que a gente está aqui como prova de algo positivo também, né? Que é possível. Porque acho que por muito tempo é negado pra gente essa questão de ter um futuro feliz. Sim. Você cresce acreditando de que você não pode casar, de que você não pode ter filhos, de que você não pode ter sucesso profissional. Então tudo isso é negado pra gente, né? Falta representatividade, principalmente no passado que a gente cresceu, não tinha representatividade na mídia. Internet não tinha força que tinha hoje, então a gente tá aqui também para mostrar que é possível, gente. Se você quiser casar, você pode. Se você quiser ter filho, você pode. Que dá para ter sucesso profissional e tudo mais. Então acho que é muito isso também, né? Mostrar que é possível. Exatamente. Dá para você saber que dá para ter dinheiro, né? Tem que se planejar. A gente sempre fala muito, né, que a educação financeira deveria ser ensinada nas escolas. Muito. Porque é uma necessidade de todo ser humano. Então, se planeje, procure sua liberdade financeira, trabalhe, corre atrás, entendeu? Dos seus sonhos e não deixa ninguém falar que você não pode alguma coisa, porque você pode tudo. Se a gente vive numa sociedade que vai tentar constantemente botar a gente pra baixo, a gente não começa todo mundo exatamente no mesmo lugar nessa corrida. E infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Infelizmente, essa é a realidade. Mas aí a gente tem que se juntar para encontrar as formas de hackear isso. O fim da escala 6x1, encontrar jornadas melhores de trabalho, oportunidades melhores de emprego. Mas a gente precisa também não deixar de ser quem nós somos, estarmos em lugares onde a gente possa exercer a nossa realidade, a nossa verdade, viver em plenitude. E isso teve um custo para muitos de nós, tem um custo para muita gente até hoje, mas é isso também que muda o mercado de trabalho, é isso que vai fazer as empresas terem políticas de diversidade, de inclusão, de racialidade, de questões de oportunidade para pessoas com deficiência também. Foi a partir da luta, não é abaixando a cabeça. Às vezes a gente precisa para sobreviver, mas a gente também precisa ser pleno e a gente também precisa conseguir fazer tudo com dignidade e com verdade dentro do que nós somos. Não vai ser fácil, nunca é fácil, mas isso não é motivo da gente desistir. Até para honrar quem veio antes da gente, que construiu, que pavimentou o caminho para a gente ter tudo que a gente tem hoje, que inclusive é o tema do nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre amadurecer. Estamos com um elenco estreladíssimo. Vai ter Lorelai Fox, vai ter Momar Darling, vai ter Max Barati também como o nosso psicólogo aqui. Tá um episódio lindo e acho que é importante a gente falar também sobre esse futuro que vai vir aí. A gente vai viver, a gente vai ver por muitos anos, a gente vai ficar bem da velhinha, do velhinho. E é isso, gente. Muito obrigado por ter estado aqui hoje. A gente que agradece, né? Foi uma delícia, né? Esse papo aí. Perdeu até a hora aqui, né? Nossa! Que a gente conversou. Foi muito bom, um tema muito necessário. Então, quem quiser acompanhar,
nossa família, nosso casamento, 2 de pais, número 2, Todas as de redes pais, sociais. todas as redes sociais, que a gente fala um pouco sobre o nosso cotidiano aí com nossos filhos, nosso casamento, nossas finanças, que a gente está agora tentando recuperar aquele golpe, você sabe? É isso, acompanhe. Exato. É isso, gente. Um cheiro e até já já.